Você é negro, certo? Você é negro, 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 certo? Eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 151. Eu sou Rafael Arinelli e hoje vamos falar sobre algo que não existe. É tudo fruto da construção social. Aí. Isso aí. Eu sou o Daniel Cury e o privilégio cega porque é da natureza do privilégio cegar as pessoas. Boa. Opa, eu sou o Marcos e onde alguns enxergam apenas o crepúsculo do macho, outros veem o que realmente é a aurora da igualdade. Muito bom. Muito bom. Eu sou a Angélica. Eu vou cantar pra vocês o comecinho da música da Cláudia. Ela fala assim: Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Sabe tudo. Hoje vai expor ao mundo tudo que você quer falar então, né, Angélica? Vou falar. Sim. É isso mesmo, para os milhares de ouvintes aqui do Cinemação, vamos hoje debater, né, um assunto polêmico, e para isso a gente trouxe aqui nossos amigos lá do Masmorra Cast, né, viemos aqui conversar com eles sobre um tema que está dominando a internet, que muita gente está discutindo, que é justamente a parte de intolerância, preconceito, dentro e fora do cinema, né, a gente vai abordar as duas vertentes, né? Sim. E dentro e fora dos podcasts também, de uma certa... A discussão está acontecendo no mundo dos podcasts. Exatamente. Fomos inspirados aí, né, por essa onda esse movimento que acontece dentro da podosfera, primeiro com, assim, acontecimentos infelizes por parte de podcasters e depois por acontecimentos felizes por parte de outros podcasters. Então, a gente vai abordar um pouco de tudo aqui, vai ser um papo muito legal e com certeza a gente vai ter muito o que falar. Então vamos conversar sobre intolerância, preconceito e tal, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, muitos comentários chegaram aí durante a semana, né, prestigiando a gente aí, principalmente porque, né, filme clássico, Clube dos Cinco, né? Filme cult, que as pessoas amam. Exatamente, então o pessoal adorou o podcast, a gente recebeu vários comentários bacanas e, obviamente, né, que filosofaram junto com a gente. Então, Dani, ajude as pessoas a lembrarem como que elas fazem para mandar os seus comentários desse episódio aqui, que vai ser um episódio, no mínimo, polêmico, hein? No mínimo polêmico. Não, eu acho que as pessoas têm que mandar comentário desse aqui. Eu exijo. Exato. Eu não vou ser brincadeira. E até acho legal a gente indicar aqui 2 podcasts, né, bacanas para as pessoas escutarem com frequência, que tem a ver, inclusive, com o nosso tema aqui, que é o Anticast, que é um podcast muito bacana que fala de
design, mas fala de muita coisa também, política e outras coisas. Os caras são muito bons. E a outra dica é o Mamilos, né? Outro podcast muito bacana também, que, tipo, é coordenado lá pela Juliana e tal. E, cara, elas são demais, são assim. Sensacionais. São. É, muito bom o podcast. E os dois trazem sempre temas que eu acho que a gente vai começar a trazer um pouco mais aqui pro Cinemação. Como que as pessoas fazem, então, pra escrever aqui pro Cinemação e mandarem sua enxurrada de mensagens deste episódio 151? Isso, mande suas críticas construtivas ou suas discordâncias ou suas concordâncias, pode falar desse jeito? Acho que pode. Suas concordâncias para contato@cinemação.com. Se você preferir, vai no facebook.com/cinemação e interage com a gente lá na rede social do Mark Zuckerberg. Quem prefere seguir a gente no Twitter, segue a gente no @cinemação, CinemaCAO sempre, e lá no Twitter você acompanha as novidades, dá um reply e fala o que você achou do podcast. Quem preferir, segue a gente no Instagram, também no @cinemação, e se você quiser ouvir a gente de uma forma um pouco diferente, entra lá em webradiovagalume.com, que é a web rádio onde o Cinemação é exibido todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, não deixe de entrar sempre no cinemação.com, novidade, crítica, artigo, muita coisa, muito trailer, muita coisa legal. E claro, curte a gente no SoundCloud ou dá a notinha lá no iTunes para que a gente possa ser apresentado para mais pessoas. Se você quer contribuir, né, pro crescimento do podcast do Cinemação, pro canal cinemação.com, né, também. Se você quer contribuir com a gente, ajudando a gente a trazer mais qualidade, mais conteúdo pro nosso dia a dia aqui, é muito fácil, é só você se tornar um patrão do Cinemação. E para isso, você vai lá no patreon.com/cinemação e contribua com um valor mínimo de $1. $1, mesmo com o dólar em alta ali e tal, cara, é o quê? Um cafezinho. É um cafezinho. É um cafezinho. Você vai dar um cafezinho. O dólar tá baixando, você viu? Tá baixando. Meu, e é um cafezinho por mês que a pessoa vai estar dando pra gente. Então, não, isso daí é um valor, assim, muito pequeno, e que se a gente tiver várias pessoas que fazem isso, né, se a gente tiver esse montante de todo mundo que escuta a gente, de todo mundo que acessa o Cinemação, isso vai ajudar a gente, vai contribuir com o crescimento do Cinemação. Então vai lá em patreon.com/cinemação, faça sua contribuição, seja um patrão do Cinemação, desfrute dos prêmios que a gente vai dar pra você se você virar um patrão do Cinemação. Dentro do nosso canal do Patreon tá escrito lá tudo que você vai ganhar com cada quantia que você doar, e também tá escrito o que a gente vai fazer conforme a gente for ganhando esses valores, né, que é esse montante final. Então, gente, $1 só, você pode ajudar, vai, dá uma ajuda aí pra gente, contribua com a cultura brasileira. A gente tá se esforçando pra trazer sempre um conteúdo exclusivo, um conteúdo muito bom aqui pra vocês, e essa ajuda que vocês dão vai ajudar demais a gente no final do mês, no final das contas. É isso que contribui com o nosso crescimento. Vai lá então em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui nos comentários, as pessoas que saíram dos armários, olha aí, muitos hashtags saíram do armário, hein? E você fez bem em não ter criado expectativa pra hashtag parabéns Dani. Ninguém mandou, eu sabia. Na verdade, a gente teve um parabéns sim, que chegou, escreveram pra você lá no podcast 150, Clube dos 5. Se eu não me engano, foi o Cassiano Lima que escreveu pra você, parabéns Dani, olha aí. Ah, então olha beleza, aí. Então tá ótimo, um só já tô feliz. Obrigado, brigadão, muito obrigado. Estou muito, sério mesmo, eu tô muito feliz, é muito bom. É isso aí, cara, tá vendo? Tá recebendo parabéns agora pelo Brasil. Isso aí. Eu quero um do Oiapoque e um do Chuí. Só pra dizer que o Brasil todo me deu parabéns. Muito bom, cara. E eu tenho aqui o comentário do Pedro Coelho, que escreveu uma mensagem pra gente lá no Facebook, né? Mandou uma mensagem pra gente, a gente já até avisou ele. A gente falou, cara, escuta o podcast 151, porque a gente vai ler seu comentário. E ele falou, puta, agora eu vou esperar pra ver o comentário, tá vendo? Ó, isso aí. É assim que vai. Criando expectativas. Isso é marketing. Exatamente, isso é marketing.
E aí o Pedro Coelho escreveu o seguinte: boa noite, Cinemação. Conheci o podcast há pouco tempo através da indicação de uma amiga cinéfila e gostei bastante dos episódios biográficos dos atores Tom Cruise e Tom Hanks. Aí, Dani, a gente fez dos dois Tom. Eu tinha me percebido. É porque a gente é patrocinado por aquele GPS Tom. Não, brincadeira, a gente não é, mas se vocês quiserem patrocinar, tá tudo aí, bem. Tom, aí, a oportunidade. E ele continua, né? Fiquei com vontade de ouvir um podcast nos mesmos moldes sobre um dos meus atores preferidos e talvez um dos grandes atores menos reconhecido pelo grande público, Daniel Day-Lewis. Olha aí, Dani. É um... meu xará. Vou fazer. É o seu xará, é verdade. Eu viajei agora na infância. Eu tive uma ideia tão idiota que eu não vou nem falar. Putz, ainda bem. É bom que você poupa nossos ouvintes. Exatamente. E aí o Pedro continua: talvez por não ser uma figura tão próxima do público e das telas quanto as duas outras, no caso Tom Cruise e o Tom Hanks, né? Esse não seja um trabalho fácil, mas acredito que a história e carreira desse ator fenomenal daria bastante pano pra manga. Enfim, sigo o meu caminho com a sugestão feita e deixo para vocês o meu elogio e apreciação pelo conteúdo de entretenimento que estou adorando conhecer. Pedro, muito obrigado pelo seu comentário. A gente chama esse tipo de comentário que você manda pra gente de o ouvinte saiu do armário. Então você acabou de sair do armário e fez um comentário no podcast. É um movimento que a gente criou para que as pessoas comentem mais e foi muito bacana esse seu comentário. Obviamente que a gente tem várias biografias aqui, a gente tem uma lista com biografias e vamos incluir o Daniel Day-Lewis, que realmente é um ótimo ator, merece também um episódio biográfico aqui, né, do podcast do Cinemação, e eu acho que, tipo, a gente vai precisar estudar bastante sobre ele, mas o cara que já ganhou Oscar, o cara que já tem, né, bastante mídia, não vai ser tão difícil encontrar informações sobre ele. Muito obrigado, Pedro, pelo comentário que você mandou aqui pro Cinemação. Eu tenho aqui o comentário do Matheus Freitas, e ele comentou no último podcast 150, sobre o filme O Clube dos Cinco. E ele comentou o seguinte: olá, pessoal do Cinemação, esse foi um episódio fantástico. Também não tinha como ser diferente, já que o Clube dos Cinco é um dos filmes mais legais feitos falando para os adolescentes. Fica até complicado comentar, já que vocês foram perfeitos na análise. Olha só, perfeitos na análise. Muito obrigado. Muito do que foi dito reflete minhas opiniões sobre o filme. Eu acredito que esses personagens jamais se falariam numa segunda-feira, porque na detenção esses jovens estão num ambiente controlado, sem a influência dos grupos que eles fazem parte. Quanto ao alcance do filme nos dias de hoje, eu não sei dizer, mas falando no meu caso, o filme me alcançou de uma maneira muito profunda. Tenho 17 anos e ainda assim me identifico com muitas das situações, principalmente com o Andrew e o lance da frustração com os esportes. Então realmente ele fala, né, com gente até hoje e tudo mais, mesmo pessoas mais jovens, como é o caso do Matheus, né? Exatamente. E ele finaliza assim: minha personagem favorita é a Alison, porque acho que a estranheza dela é atraente de alguma forma. Agradeço até hoje ao podcast que me apresentou a obra do John Hughes. Valeu, J-Wave, ou J-Wave, né? Não sei como é que pronuncia. É um podcast que acabei de ver, um podcast bem legal, ele é mais focado em animes e mangás, né? J-Wave seria a onda do Japão, né? Mais nessa temática, mas... E realmente eu acho muito legal isso, quando você tem podcasts influenciando mesmo, fazendo com que as pessoas conheçam coisas que de outra forma não conheceriam, né? Hoje o Clube dos Cinco não é mais exibido lá na sessão da tarde, lá na TV aberta ou na TV paga, não tanto quanto antes era, né? Então é legal que as pessoas conheçam por meio de todos esses ambientes online, essas obras que são importantes e que tocam tanto uma pessoa, porque são atemporais. Eu acho muito bonito isso. O cinema, ele é atemporal e pode atingir pessoas em vários tempos diferentes, né? Sim. Não, e fica também a dica, porque eu não sei se o Dani vai concordar comigo, mas se você que tá ouvindo esse podcast agora pulou, por exemplo, o Clube dos Cinco porque achou que ia ter muito spoiler e tal, sim, tem spoiler, mas assim, a gente fez muito mais análise de personagem, de narrativa e tal, do que
propriamente ficamos discutindo como que a história é montada. Então eu acho que é um filme, tipo, é um filme que você deve assistir, pelo menos uma vez na vida, você deve assistir pra você ver, inclusive questão assim de como que você vai colocar ele dentro da história do cinema, sabe, anos 80, 90, o que se passava, como os jovens eram e tal. Então eu acho que isso é bacana. E a outra coisa é, escuta o podcast, porque o podcast a gente faz essa análise e você pode escutar o podcast antes e daí assistir o filme e perceber, né, todas as análises que a gente fez, ou você pode ver o filme e escutar o podcast depois e você vai ter também uma percepção diferente. Você concorda, Dani? Acho que a gente soltou spoiler, mas tipo, moderado. Não, assim, ele não é um filme em que isso afeta tanto, porque o legal dele é o andar de tudo e não o que acontece exatamente, né? Eu acho que nisso não é um grande problema. Eu acho que o legal é que a discussão foi muito legal. Eu acho que ele até que de certa forma conversa com esse podcast, né? Porque, querendo ou não, essas barreiras que os grupos nas escolas se colocam tem a ver com as barreiras da sociedade como um todo, em que a gente deixa de ter empatia pelo outro porque a gente se fecha num determinado grupo ou num determinado mundinho, né? Então eu acho legal que dá até pra fazer paralelos entre esses podcasts e pra entender que a gente, acho que a gente aqui no Cinemação a gente tá começando a conseguir falar de temas ainda mais sérios e densos com a profundidade que eles merecem. Eu acho que isso é bem bacana. Eu tô muito feliz de poder dizer que a gente tá crescendo bastante, tá evoluindo cada vez mais. Como é que eles fazem pra deixar essa água tão limpinha, hein, vô? Não vá olhando pra essa piscina, não, Jéssica. Isso aí não é bater o bico, não. Não falei nada. Não falou, mas pensou que eu sei. Tá ouvindo? Tu nunca nadou aqui, não? Eu vou nadar na piscina da casa dos outros, gente. Não tinha? Não tinha. E se um dia eles lhe chamarem pra cair nessa piscina, tu vai dizer, não tem maiô, não posso. Entendeu? Acho que a gente pode começar esse papo já deixando claro, né, qual que é a nossa motivação, o que fez a gente vir conversar sobre isso aqui, né, dentro do podcast do Cinemação. A gente tem esse podcast basicamente para analisar e conversar sobre cinema, mas a gente tá introduzido, né, no mundo de podcasts e por isso a gente acabou sendo levado também um pouco por várias polêmicas que foram acontecendo durante essas últimas semanas que foram passando. Né? Uma delas foi o texto, né, que o Jurandir Filho soltou na internet falando um pouco, né, falando de um jeito infeliz, né, a gente pode dizer assim, da questão do cinema popular e Sim. Ele mesmo se retratou depois e tal, mas isso já criou assim uma certa onda, né, de um movimento, porque com certeza ele é um cara que atinge um público muito grande, então assim, ele teve um impacto negativo perante essas pessoas. Em seguida, né, teve outros problemas também lá com Nerdcast, o problema com preconceito, né? No caso do Nerdcast foi basicamente um tema que veio à tona, não lembro se... Exato. Eu acho que não teve necessariamente algo, assim, diretamente a ver com o que o artigo do Jurandir, mas foi uma coisa que veio à tona por conta de uma menina, né, que é a Laura Bu, né, que tinha o Pink Vader, que era um site, um Tumblr importante, cheio de coisas nerds voltadas para as mulheres ou enfim, que questionavam algumas coisas, e foi público do Nerdcast. Ela foi massacrada, massacrou, né? A coitada, ela teve que cancelar o site dela, apagar a página que ela tinha no Facebook, etc. Exato. Então, assim, foi, assim, aquela coisa, o problema específico do Nerdcast, que talvez seja legal da gente abordar aqui, não é necessariamente, muito mais o silêncio, né? É muito mais ficar quieto diante de um problema, ou não, talvez não enxergar, em um meio que é um
meio super machista, né? O mundo nerd, de uma forma geral, esse mundo da cultura pop, tem uma quantidade muito grande de pessoas, óbvio, de homens, que são machistas e que não gostam. Quando se fala em feminismo, eles já ficam bravos e têm uma visão bem atrasada a respeito de todo esse debate, de quando se coloca esse tema em discussão. E eu acho que daí teve outro passo, né, que também nos moveu a vir aqui, que foi o excelente podcast do Anticast, né, o último que saiu agora. Qual que é o número, você lembra, Dani? 1190 e... tralalá, né? Foi o Anticast sobre o machismo no mundo nerd, né? Isso, exato. Anticast 198. 198, exatamente. Um podcast que a gente recomenda fortemente para as pessoas escutarem, sentirem um pouco dessa vibração, né? Dessa onda que começa a se formar aí. E movidos também por isso, né? Tomando isso até como uma inspiração, e depois de tudo que aconteceu, a gente resolveu juntar aí o pessoal do Masmorra Cast e vir aqui conversar um pouco sobre isso. Vocês lá no espaço de vocês já conversaram um pouco sobre esse tema, né? Falaram sobre isso, né? Sim, a gente conversou sobre essa questão, primeiramente, né? Porque pra mim foi mais interessante, porque a gente trata disso, trata de cinema, fala de filme underground, coisas que você não localiza, você não encontra facilmente, e é claro que cinema é o que nos motiva, né? É claro, comportamento sempre também. Lógico. Mas a gente achou interessante, a gente abordar essa questão de elitização do cinema, de acesso às mídias culturais, né? Foi um bate-papo muito legal. Na época também vale a pena, você comentou inclusive que o Jurandir pediu desculpas, ele pediu desculpas inclusive no podcast. Exato, Ele pediu desculpas, reiterou as desculpas, eu espero de todo o coração que ele esteja falando, que realmente mudou a cabeça dele, que abriu a mente, porque às vezes tomar uma porrada é muito importante, porque se o cara tá lá no alto, lá da quantidade muito expressiva que ele tem de downloads, de acessos, ele perde a noção do perigo do que ele tá fazendo, né? Exatamente. Podcast é esse negócio de papo de bar, e as pessoas acham que podem, devem falar o que quiser, podcast é liberdade, e não é, a gente falou sobre isso. Se você tem 200 ouvintes, você tem 200 pessoas que estão te escutando, entendeu? Algumas pessoas que não têm, assim, uma questão de formação, assim, de pensamento, ainda estão formando a cabecinha, né? Gente muito jovem, a gente sabe que tem estatísticas aí, podcast, a idade, né, em torno de 16 ao 30 e poucos anos, é muita gente jovem que consome essa mídia e, em sua grande maioria, homens. Exatamente. Quer dizer que se você perpetuar essa espécie de conceito, elitismo, todo mundo que baixa filme é babaca, sem conhecer as condições sociais, nosso país tem tantas condições sociais diferentes, quem consome essa mídia, nem todo mundo é classe média, tem situação, então a gente resolveu abordar esses temas, né? A gente resolveu trazer, incluindo a responsabilidade de você ser alguém que você tá falando no podcast, você falar no podcast é um ato político, sim, você tá colocando a tua opinião, você acha que não, mas você tá colocando, até a ausência de você falar nesses assuntos, é você colocar a tua opinião, né? Você não se importa. Exato, exatamente. E teve mais um fator que foi bastante agravante durante esse tempo, que também, nem sei se tivemos aí, ou se a gente viu, né, um podcast falando exatamente sobre isso, mas foi aquele caso, né, em Recife, né, onde a gente teve claramente, né, a demonstração de dois diretores ali, grandes cineastas né? Que estavam embriagados, né, e acabaram tendo uma atitude completamente irracional, né. Eu não sei exatamente como aconteceu, porque os relatos são mais de interpretações já, mas basicamente o que aconteceu foi que o Cláudio Assis e o Lírio Ferreira, que são grandes cineastas pernambucanos, estavam num evento organizado pela Fundação Joaquim Nabuco, que é a Fundage, que é uma instituição super importante de Pernambuco, e eles estavam num debate com a Ana Moy Laerte sobre o filme Que Horas Ela Volta, né? Tá sendo muito elogiado. Sendo elogiado, e que é um filme muito feminista, porque além dele mostrar duas protagonistas mulheres, assim, tem duas protagonistas mulheres, diretora é mulher, a diretora de fotografia é mulher, a montadora é mulher, ele é basicamente feito por mulheres e fala sobre mulheres, obviamente, mas não do ponto de vista feminino, assim, não discutindo o feminismo, simplesmente a história delas. Às vezes isso é mais importante do que colocar, sei lá, mulheres num ambiente só pra discutir o feminismo. Não, ser feminista é justamente a mulher poder falar sobre absolutamente tudo que ela quiser. Claro.
Óbvio. E então, assim... Inclusive, o filme tá sendo bastante elogiado pela temática, obviamente, né? Mas você também tem a Regina Casé com o papel principal e ela tem um pouco também dessa vertente, assim, de conseguir se comunicar com muita gente, né? Porque ela é uma comunicadora. Então, o filme também ganhou um pouco mais de peso justamente por ter ela como protagonista. Né? E aí, eles foram lá, tiveram um posicionamento machista e preconceituoso de várias formas, porque eles chamaram a Regina Casé de gorda, como se isso fizesse, quer dizer, é totalmente irracional alguém num debate sobre um filme e falar assim, ela é gorda, tipo, né, pelo amor de Deus. Falta de argumento, tipo, ela é não boba. Serve, assim, sabe, quer dizer, demonstra um baita de um preconceito com também outra coisa que se luta hoje em dia, que é a famosa gordofobia, que falam, que é uma coisa importante, sim, as pessoas não têm noção do quanto você tem o direito de ter o peso que você quiser, e eu nem acho que a Regina Casé, assim, não acho que ela seja gorda. Totalmente desnecessário, enfim, nada a ver. E aí entra isso, e é claro, a Fundagem proibiu, vai barrar qualquer evento com eles durante pelo menos um ano, ela não vai mais chamar eles pra evento nenhum, meio como uma espécie de punição, o que tá certo. Acho que às vezes uma das melhores formas de fazer eles pararem pra pensar é afastando, né? Apesar de que aí entraram naquela questão de que proibir a exibição não exibir os filmes deles seria algo antidemocrático, porque tem outras pessoas envolvidas mas aí aquela coisa, eles não estão proibindo, eles simplesmente não vão exibir na fundação. Outras organizações, instituições vão exibir qualquer filme que eles venham a lançar no próximo ano, etc. Mas eu acho interessante isso, você tomar um posicionamento forte, fala assim, ó, você foi machista, você foi preconceituoso, seguinte, durante pelo menos um ano eu vou te tirar daqui como punição. Isso é uma das coisas que eu acho que falta bastante. Na internet a gente cai num âmbito super complicado, porque você tem gente fazendo comentário lá embaixo em qualquer site, falando coisas absurdas, e essas pessoas não são punidas por isso, não recebem nada de represália, e daí elas se sentem cada vez mais livres pra falarem esses absurdos. Então eu acho importante quando uma instituição pega e toma um posicionamento mais firme, né? Sim. Eu ia perguntar aqui pro Marcos. Marcos, você sente que existe um movimento hoje forte no sentido de combate a essas, vamos dizer, esses preconceitos, né? A intolerância. Você sente isso? Ou é uma coisa mais velada? Então, eu acho que sim. Existem vozes que se levantam contra toda essa questão da dificuldade que a mulher ainda encontra devido ao machismo, devido ao preconceito, devido a uma série de discriminações que ela sofre. Se você for pensar, as mulheres, elas são mais de 50% da população. Sim. Elas já representam uma parcela da economia igual, talvez até maior a que a dos homens. Foram conquistando isso ao longo do tempo. Porém, quando você vai ver os números da representatividade delas, já que a gente tá falando de cinema, exatamente no cinema, você tem a taxa aí de diretoras, roteiristas, ela no Brasil mesmo, ela oscila entre 10% e 15%. Sim, exato. Embora algumas estejam à frente de filmes de grande sucesso. E essa é uma taxa que está mais ou menos parecida com a do cinema americano. E já está mais do que na hora disso mudar. Então, o que acontece? Você já tem uma situação de coisas onde existe essa discriminação, esse preconceito, então determinadas atitudes machistas, discriminatórias isoladas, elas, na verdade, funcionam como uma gota d'água de um copo que já está transbordando. E aí você tem essa reação, essa articulação que é feita por setores da sociedade para tentar reverter esse quadro, essa punição, inclusive, que aconteceu. Qual é a punição que você acha justa pro comportamento inadequado e antissocial? Você é privado do convívio social naquele local em que você se comportou mal. Isso é absolutamente correto. Como vocês mesmos falaram, eles não estão aí proibidos de se expressarem, de exibir seu filme. Eles simplesmente, olha, você não se comportar mal aqui você vai ficar um ano sem aparecer. Tá? Exato. Pra você pensar no que você fez. E é interessante porque o cineasta depende de ter os seus filmes divulgados, exibidos. Essa questão toda dos dois também, eles eram as duas figuras principais do cinema do estado de Pernambuco. A verdade seja essa. Sim, exato. Sim. Porém, a primeira cineasta a conseguir vender um filme pra fora foi ela, não eles. O filme acabou tendo uma audiência superior aos filmes deles, que também são sucessos, que são premiados. E claro que fica aquela inveja, né? Aquele recalque. Eles são amigos dela, diga-se de passagem. Ela os convidou pro evento, a Ana Mulayer. E eles também ficam com essa coisa de, claro que começa por esse prestígio todo que o filme tá, é porque ela conseguiu que a amiguinha dela fosse a atriz do filme, aí resolveram fazer ataques também à figura da atriz principal, que é a
Regina Casé, né? Exato, de uma das... E é muito bom, eu acho que sim, que por conta da mulher estar batalhando, ela está conseguindo se posicionar, está conseguindo ampliar a sua participação, existe uma reação do conservadorismo, do machismo, e existe também uma articulação para tentar desmontar essa reação e permitir que as mulheres continuem avançando nas suas conquistas. Exato. Isso é bom, isso está havendo, só que ainda é uma coisa que ainda está proporcional, infelizmente, à abertura que as mulheres ainda têm na mídia. Então é uma coisa que precisaria ser muito maior, na verdade. Claro, claro. Mas só pra falar uma coisa, você falou de números que seria mais ou menos parecido com o do cinema americano, né? Só que quando fala em diretoras ou, enfim, mulheres à frente de filmes, quando a gente pensa no Brasil e nos Estados Unidos, vamos colocar aí Hollywood, que é o que a gente tem mais acesso, eu particularmente me lembro de um monte de nome de grandes diretoras, mulheres no Brasil, e nos Estados Unidos é 2, sabe? Talvez 3. A situação lá é pior. Então, isso que eu queria pensar, tava pensando, eu acho que lá, principalmente Hollywood, se a gente, claro, saindo do âmbito de filmes independentes, que talvez você tenha algum tipo da presença feminina, mas se pensar em Hollywood, por exemplo, o Brasil consegue ganhar disso, pelo menos, sabe? Assim, no Brasil você tem até comédias recentes, o filme novo da Glória Pires, o filme é dirigido por uma mulher, não vou lembrar agora o nome dela, tem a Carolina Jabor, que fez o Boa Sorte, que, sabe, assim, tem a Laís Bodansky, que, sabe, assim, faz muito tempo que vem fazendo grandes filmes. Enfim, tem muitas mulheres presentes. Daí é uma pergunta pra vocês, não sei como que vocês veem. Vocês acham que o Brasil, mesmo com tantos problemas, ainda consegue ter uma presença feminina mais forte no cinema, de uma forma geral? Eu acho que estatisticamente a gente tá melhor do que os Estados Unidos, né? Que nem você falou. Tem até aquele instituto da Gina Davis, tava dando uma olhadinha aí, que ele propaga essa questão, né, da diferença, né? Quantas mulheres produtoras, quantas roteiristas, né? E a gente tá acima realmente dos Estados Unidos, onde, pelo menos na questão dos filmes blockbuster, não são muitas diretoras, né? Que elas chegam a fazer o sucesso. Eu lembro só sem querer fugir do assunto, obviamente, né? E até tirando a questão de ser um filme bom, ser um filme ruim, o que as pessoas acham. A diretora do filme Crepúsculo, ela mesmo, quando ela tentou, ela fez o primeiro filme, o filme fez um relativo sucesso, e ela também questiona, ela fala, olha, no segundo filme eu já foi alterado por um diretor, não fui mais chamada. Então, a questão dessa representatividade da mulher no cinema, ela é muito ruim, no sentido aonde que tem que ter a perspectiva feminina, entendeu? Ah, não tem que ter mulher, não tem que ter mulher, porque a mulher tem uma visão específica das coisas, entendeu? Isso é importante. Por que em tantos canais, sejam brasileiros, estrangeiros, tem pouquíssimas mulheres? Eu digo assim, são grandes líderes, né, e tal, gerentes e tal, essa parada, né? Eu tenho pouquíssimas pessoas do sexo feminino representando a mulher. E a questão da representatividade é importante, sim, para que as nossas filhas, nossa família e tal, elas tenham essa referência. Isso é muito importante. Sim, exato. Eu acho isso muito negativo. Sim. E entrando no âmbito, da cultura pop, né, desse mundo nerd, entre aspas, também é muito pequena, né, assim, a quantidade de mulheres protagonistas de videogame, mulheres protagonistas de filmes, mulheres que, sabe, assim, e quando por exemplo, quando tem a mulher, tem a Lara Croft, que é totalmente sexualizada, né, isso que é complicado, porque é muito, realmente, agora a gente tá começando a ver algumas presenças, a Disney começando a, né, colocar, sei lá, mulheres que não se casam com o príncipe que aparece na frente, que tem eles falando Frozen, né? Ela fala, como que você vai casar com uma pessoa que você acabou de conhecer? Exato. Né? Genial, né? Essa frase é maravilhosa. Então, é muito, e é interessante, já é um início, mas realmente, assim, até pouco tempo atrás, quando tinha representatividade feminina, é a mulher sexualizada, né? Totalmente pra satisfazer o prazer do homem, é a mulher, sabe, assim, focada em conquistar um amor ou buscar o par romântico, né? O homem vai ser motivado a fazer algo se for para proteger a mulher, ou então a mulher dificilmente passa naquele teste, né? Aquele teste feminino lá. De Bechdel, né? Isso, onde as mulheres, elas têm uma intenção de fazer outra coisa que não seja conseguir o seu homem, né? Ou conversar sobre o homem. Exatamente. Relações com homens, né? Não, isso é muito pautado, obviamente, por todo o nosso histórico como humanidade, né? Desde dos nossos primórdios,
Unidos, onde a mulher era colocada simplesmente para cuidar dos filhos, né? Ficar numa caverna cuidando dos filhos, e o homem era o provedor de alimento, e aí foi se criando, né, essa imagem de uma coisa muito mais masculina, né, o poder masculino e tal, e foi inferiorizando cada vez mais essa imagem feminina. It hurts, doesn't it? But why? It was just a fuck, like a handshake. No, I told you who I was when you married me. Yes, you did, and I married you anyway, and you promised to be loyal. You've been my comrade, my fellow artist, my best friend. But you've never been my husband. Fiducia. Eu acho, minha opinião muito clara, assim, eu acho a completa falência humana em pleno século XXI a gente ter que ficar discutindo ainda igualdade, sabe? Porque como eu falei no começo do podcast, assim, isso que a gente tá vivendo hoje é fruto de uma construção social. As pessoas ainda não entenderam que tudo isso que tá sendo discutido não existe. A gente é igual em tudo, assim. Não importa se existe cor, sexo, religião, não importa, todo mundo é igual. Então, enquanto ainda construírem isso, a gente ainda vai ter essa discussão. E aí tem uma passagem interessante, até para eu ilustrar um pouco isso, né? Eu tinha uma frase que eu gostava muito do Morgan Freeman dando uma entrevista, e aí o entrevistador vira para ele e pergunta para ele o que ele acha do Dia da Consciência Negra, né? Que nos Estados Unidos é um mês de consciência negra. E aí ele pergunta pro Morgan Freeman, o que você acha sobre o Dia da Consciência Negra? E o Morgan Freeman fala, eu acho ridículo o Dia da Consciência Negra. Daí o cara fala, pô, mas por que você acha ridículo e tal? Daí ele fala, você vai restringir toda a história de uma raça em um mês, por exemplo. E aqui no nosso caso é um dia, né? Que é o Dia Nacional da Consciência Negra, e que não é todos os estados que absorveram esse feriado. Então já tem isso. Aí o cara pega e fala assim pra ele, mas como que você vai fazer para as pessoas, refletirem um pouco mais sobre o racismo, por exemplo? E aí o Morgan Freeman vira pra ele e fala assim, cara, a gente tem que parar de falar sobre isso. Ele fala assim, eu vou parar de te chamar de white man, né, que seria um homem branco, e você para de me chamar de black man, de o homem negro. E a gente para de usar esses termos, para de falar sobre esse assunto e se entende como pessoas iguais. Eu acho assim que nessa declaração dele, por exemplo, ele peca em algumas coisas, entendeu? Porque o fato não é não falar, porque não falar é como a Angélica tinha falado antes aqui. O fato de você não falar é uma forma também de você expor uma opinião, sabendo que ainda existem pessoas que sofrem com isso, né? O silêncio é muito pior. Exato, né? O silêncio exato. discursivo. Até porque a mentalidade por trás desse silêncio não é uma mentalidade de a gente tá parando de falar porque o assunto vai morrer e acabou. Não é isso, é um silêncio mentiroso, é um silêncio que você para de falar, mas o cara que tá correndo, o cara que é negro e tá correndo na rua, as pessoas já olham pra ele e acham que o cara é um trombadinho, que assaltou alguém, ou que não sou. Então, sabe, já existe isso enraizado em muita gente, entendeu? E aí, assim, esse silêncio não pode ser feito dessa maneira como o Morgan Freeman diz, ao pé da letra, por isso, porque a gente ainda precisa debater esse assunto em pleno século XXI, porque ainda existem pessoas que sofrem com essa desigualdade, que sofrem com esse preconceito. Claro, sim, não. E você não falar do racismo, você fingir que ele não existe, equivale a você ser contra as cotas e tal. Você tá perpetuando uma injustiça, entendeu? Que precisa ser corrigida. Bem ou mal, o homem tem que apagar, de certa maneira, pelo que fez. E você não falar do racismo, você não falar de machismo,
não vai, infelizmente, adoraria, né? Se eles sumissem, se eles simplesmente desaparecessem, mas não vai ter o próximo podcast, vai ter a próxima novela, entendeu? Que ela vai objetificar a mulher, entendeu? Então, as coisas não somem, gente. A gente queria. Sim, exato. E eu acho que falar sobre qualquer tipo de diferença é uma forma de sempre buscar essa igualdade. Eu acho que mesmo quando, vamos pensar num mundo que, assim, eu espero que não demore tanto pra chegar, totalmente igualitário, que a gente fala, nossa, né, as mulheres têm os mesmos direitos dos homens e os negros as mesmas condições dos brancos, etc. A gente tá tudo muito igualitário, a gente vai precisar continuar falando sobre isso para que em nenhum momento se crie outra diferença, que eu acho que o grande criador disso é realmente o silêncio, é você fingir que todo mundo é igual, é você unificar uma sociedade. A sociedade é feita de pessoas diferentes, a gente precisa deixar igual os direitos, os acessos, né, as condições. Eu acho que essa é a questão. E até, eu lembrei agora, a Angélica falou, né, nesse podcast que vocês fizeram no O Papo na Masmorra lá, você falou da empatia, né? Eu acho que a empatia entre as pessoas, ela ocorre a partir do momento em que eu olho pra mim, compreendo a mim como eu sou, aceito como eu sou e, consequentemente, aceito que o outro é diferente de mim. Eu acho muito interessante esse conceito, é uma coisa muito... Enfim, eu não vou saber explicar detalhadamente, mas remete muito até Grécia Antiga. Eu lembro que eu estudei na faculdade, eu pirei quando eu estudei isso. Tem a peça conta a história As Bacantes, né, que traz o deus Dionísio, e o deus Dionísio, ele é um deus que promete a igualdade, né, assim, ele traz uma condição de igualdade entre as pessoas. Ele é o deus da arte também, porque a arte, teoricamente, né, segundo a teoria grega, só ocorre quando as pessoas estão em condição de igualdade, etc. E na peça teatral, quem faz o Dionísio, quem faz lá o Penteu, que seria o cara que é contra a chegada desse deus, é sempre o mesmo ator. É sempre, né, enfim, são sempre os mesmos atores, eles nunca nem aparecem juntos, porque é sempre o mesmo ator. E é uma forma de dizer assim, ele é o espelho, ele é o outro, mas ele também é você mesmo. Eu acho muito interessante isso. Porque quando você compreende que você é você e se aceita como você é, com as suas, enfim, com tudo que você aceita que o outro é diferente. E isso, por exemplo, o Rafa também, a gente é o famoso grupo, faz parte de grupos que não sofrem preconceito, né? Sim. Que é o famoso homem hétero, branco, cis, etc, etc. É de classe média, etc. Então, assim, pra gente é muito fácil, pra mim é muito fácil eu me aceitar como eu sou, porque eu vejo reproduzido na sociedade o tempo inteiro homens brancos, hétero, cis de classe média, que são heróis, que são super-heróis, que conquistam as mulheres, etc, sabe, são os reis da cocada preta. E quando você faz parte de qualquer grupo que seja minoritário, e aí minoritário óbvio que não é necessariamente quantidade da população, mas grupo que não tem essa representatividade, é muito difícil, né, de você se sentir. Muitas vezes as pessoas podem não se sentir bem, fala, peraí, eu sou, sabe assim, a pessoa olha, fala assim, pô, eu sou gordo e não vejo gordos na TV, eu sou negro e eu não vejo negros no cinema, eu sou mulher e não tem mulher comandando grandes corporações e filmes, e quando aparece na capa da revista é uma mulher toda sarada, sabe, você fala, peraí, cadê, onde que eu me identifico, onde que eu me encaixo? Então, assim, por isso até, só pra terminar o que eu tô falando, por isso que eu usei até a frase que é uma frase da Shimananda Adichie, que é uma feminista sensacional, nigeriana, e ela falou aquilo, né, o privilégio cega, porque é da natureza do privilégio cegar as pessoas. E quando você nasce numa posição privilegiada, você tende a olhar pra quem não está numa posição privilegiada e falar assim, pô, você tá sendo vitimista, pô, olha, nossa, que frescura, entendeu? E que é o posicionamento desses nerds que tem a rodo pela internet, que ficam perpetrando essas ideias, né? Essa coisa de que não, tá tudo certo, não tem problema. Por que vocês querem representatividade nos videogames, mulheres? Ué, porque elas querem jogar videogame e se sentir representadas, né? E até mesmo o fato de repente, você tratar isso sempre com uma forma, vamos dizer, com a comédia, né? Você traz isso brincando e tal, e aí, principalmente a gente, né, que propaga sempre informação, e como a Angélica falou pra gente no começo aqui, que por mais que a gente esteja gravando pra 200 pessoas, pra 300 pessoas, é a nossa voz que tá chegando no ouvido dessas pessoas. Então, por mais que você tenha, de uma forma às vezes até sutil,
um discurso machista ou um discurso homofóbico ou racista, por mais que você tenha esse discurso ali disfarçado, sabe? Ele pode estar disfarçado, você vai fazendo isso, mesmo que de uma forma brincando, uma forma leve e tal, mas é uma forma de que você fica reforçando, e você reforça esse mesmo discurso, e aí a mudança acaba sendo devagar. E aí eu ia perguntar para vocês o seguinte: como que vocês acham que a cultura pode ajudar a combater esse preconceito, né, que engloba as diferenças mundo. Todas que exato, existem. Como que vocês acham que a cultura, o cinema, o teatro, a pintura, a música, como que vocês acham que isso pode ajudar a potencializar um movimento igualitário, né? Não tem uma resposta pronta, eu acho. Tem possíveis respostas para isso. Mas eu acho que uma boa possibilidade é meio o seguinte. Eu vou dar só um dado interessante também. Legal. De 2009 até 2012, foi feita uma aferição da participação e a representatividade das mulheres no cinema americano. Falando de cinema americano. Ela foi pior em 2012 do que em 2009. Você tinha menos roteiristas, menos diretoras, menos produtoras, e você tinha, proporcionalmente falando, menos mulheres com papéis fortes de protagonismo nos filmes. Então você pode inclusive ter um retrocesso. Dentro de todo um contexto de luta da conscientização, pode haver retrocessos. Mas o que acontece? Se a mulher não tem representatividade dentro da cultura pop, da mídia, enquanto protagonista de nada, a menina que cresce vendo filmes, jogando jogos, lendo quadrinhos, vendo TV, ela não vai enxergar mulheres num papel de protagonismo na vida. E ela vai imediatamente ser educada por aquilo e pensar: o protagonismo não é o meu lugar. Se você tem uma abertura dentro da mídia, dentro da arte, dentro da representação da vida tão fantástica que é o cinema, a literatura, para o protagonismo da mulher, isso também vai educar. As meninas vão ver heroínas, protagonistas na vida, heroínas que são heroínas por causa das suas ideias, por causa da sua força de trabalho, por causa da sua inteligência, não só por causa da quantidade de silicone, né? Exatamente. Ou porque elas são objeto de desejo do homem, movem o homem a entrar em batalhas, a enfrentar desafios, para protegê-las. Elas vão entender que o protagonismo, esse é o meu lugar também. Eu tô vendo ali que a mulher é representada como protagonista, então também é o meu lugar. Isso também educa as novas gerações para que elas continuem querendo e construindo um protagonismo para si mesmas. Então a arte, ela tem sim pode ter um papel fundamental, desde que exista um movimento para que a arte dê representatividade. Isso vai se retroalimentar. Quanto mais as mulheres forem representadas como protagonistas na arte, mais essa arte vai ensinar às novas gerações que elas realmente têm o direito de serem protagonistas. E por isso que tem que ter uma discussão e uma pressão constante para que não tenha retrocesso, a gente só avance nesse sentido, né? Porque também, na verdade, não dá para você pensar que uma vez que eu comecei esse processo, ele é uma coisa inalterável, ele vai andar para frente sempre. Não, ele pode muito bem retroceder, e o avanço do neoconservadorismo é uma prova de que você tem forças contrárias. Exato. Então, a discussão, a demonstração de força, a pressão, ela tem que ser constante, sim, e tudo tem que ser encarado como um ato político. Não adianta você falar: olha, eu sou apenas um entertainer e eu tô aqui só fazendo graça, eu não tenho nada, eu não me meto em questões políticas, em questão de gênero, em questão de raça, em questão de nada. Toda brincadeira, toda piada, todo discurso, ele é político, e até quando você seleciona o alvo do seu humor, você já está sendo político, você já está escolhendo um alvo. Exatamente. A gente tem que estar sempre questionando realmente isso, perguntando e fazendo pressão, porque aí a arte, sim, ela vai começar a refletir a vida de uma maneira mais justa, porque a arte, ela reflete a vida. Aliás, a arte, ela tem pretensões de refletir a vida, mas na verdade, a arte, ela é sempre um recorte da vida que é feito por alguém e que coloca suas ideias, sua visão de mundo ali. E quando essa visão de mundo ela é excludente, aí a arte, ela acaba, na verdade, alimentando o contrário do que ela deveria, né? Sim, sim. Mas você não acha que, de repente, pode existir, de uma certa forma, vamos colocar entre aspas aqui, tá? Uma prostituição dos termos, do próprio movimento, do tipo, virou modinha isso daí. Quer dizer, reclamar dos direitos da mulher. Mas tem que virar, então, na minha opinião. Mas como assim? Virou modinha reclamar dos direitos da então, mulher? Então, será que... Mas o contrário disso é silenciar, né? Não, exato. É que eu digo assim, será que de repente não existe em paralelo a isso um movimento das pessoas também achando que, tipo, há tanta repetição nesse assunto
que tipo, faz parte do... Sabe, todo mundo tá reclamando agora por reclamar. Será que já não existe isso? É uma repetição necessária. Exato, claro, exato. No meio, você tem as pessoas que... Vou dar um exemplo. Esse é um tema que pareceu ser um tema importante, que levou as pessoas a refletir. No meio, pode ter pessoa que resolveu fazer o tema para embarcar na discussão e ganhar visibilidade? Claro que pode. Só que isso mesmo assim, mas isso é ótimo. Isso todo mundo faça isso. Sim, isso é benéfico de qualquer maneira. Porque, na verdade, a moda de ser excludente já tá posta, né? Então é bom que tenha uma outra moda, né? Contrária, né? Só uma coisa que eu pensei a respeito disso, que eu acho que é importante. Tem muita gente, essas pessoas que acham que isso é uma modinha, ou que ficam irritadas, ou que usam o termo feminazi, que é um termo horroroso. Essas pessoas são as pessoas, e aí eu tô entrando assim, no âmbito do feminismo, mas também de qualquer tipo de luta contra qualquer tipo de preconceito. São as pessoas que acham que dar igualdade pra alguém é tirar o direito de quem está em lugar de poder, entendeu? E não é verdade, jamais. O feminismo, ele não é aquela coisa, né? O feminismo não é o contrário de machismo, né? Sim, o feminismo é a luta da mulher pela igualdade, não pra, sabe, ela não é, que eu acho que seria a misandria, que seria assim, a mulher que odeia homens e que acha que os homens têm que ser execrados. Sabe, assim, isso é uma coisa que não é verdade. O feminismo, ele busca a igualdade. A luta contra o racismo não busca que, sei lá, os negros reinem e escravizem brancos. Óbvio que não, entendeu? É justamente a luta pra que a gente viva num mundo igual, né? Assim, é até um pouco desse discurso que muitas vezes a gente vê, né, em filme mesmo, quando o vilão vem e fala, pra eu resolver esse problema, pra eu fazer com que haja paz, eu preciso matar todo mundo, quer dizer, eu preciso criar a guerra, né? Então, é um contraponto, sabe? Você chega lá e fala, não, pra ter paz na humanidade, mata tudo, pra só existir cristão, mata todas as outras religiões, entendeu? Todo mundo que acredita em outra coisa, mata. Entra na não aceitação do outro, né? Exato. E sem crise não existe mudança. Na verdade, sem esses espasmos, essa crise, né? Esse grito, não existe a mudança. Toda mudança, ela nasce de uma crise, e até se a gente for avançar um pouco também para outro campo, essa questão também do cinema a preço barato, essa coisa da exclusão do pobre, né, e afim, a partir do momento que, por exemplo, eu posso pagar um ingresso de cinema, certo? Uhum. Eu acho mais do que justo que o governo, por exemplo, ele pegue os impostos que ele cobra desse meu imposto e viabilize cinema barato para quem não pode pagar um ingresso do preço que eu pago, por exemplo, e a gente, inclusive, assista a sessão no mesmo cinema, porque na verdade o correto, a cada um segundo a sua necessidade. É para isso que existe Estado, é para isso que existe governo, é para isso que existe Estado de Direito, é para cada um ter direito a todos serem direitos iguais e cada um segundo a sua necessidade. Eu trabalhei em escola em alguns locais que eram carentes. Eu conheci centenas de crianças e jovens que nunca tinham ido ao cinema e só foram ao cinema pela primeira vez quando a escola os levou a um preço mais barato. E a experiência que eles tiveram, o encantamento que eles tiveram com aquele filme e o quanto a ida ao cinema vai representar para eles em termos educacional, em termos de cidadania, de direito aos bens culturais, é igual para mim, para você, para todos eles, né? Exato. Só que eu quero ter o privilégio de ir no cinema com pouca gente, é isso? Eu quero ter o privilégio, eu quero ter que espécie de privilégio? Eu quero que o cinema seja um espaço apenas para quem ganha a partir de X salários mínimos, é isso? Porque eu quero só conviver com quem ganha tantos salários mínimos igual eu, né? Porque, assim, tem o discurso, vamos dizer assim, seria, não sei se seria extremamente capitalista ou o termo seria outro, liberal, né, de que fazer um filme custa caro, logo o ingresso tem que ser caro pra manter toda a estrutura, etc. Mas é aquela coisa, né, é por isso que existem impostos, é por isso que você tem outras formas de ter, né, se fosse só tudo a base do precisa pagar caro porque algo custou caro de ser feito, sabe, você vai manter isso, você vai manter só os ricos tendo acesso a produções culturais e tudo mais, né, então é complicado. Ele questionou também a segurança, né? Você já sabe a que eu tô me referindo, né? Enfim. Mas não só ele, na verdade, acabaram outras vozes se unindo a essa discussão, inclusive outras vozes ficando ao lado dele até em alguns momentos. Até quando ele pediu desculpa. No caso, ele mesmo reviu sua posição.
reviram, enquanto que outros até nem reviram. Sim, sim. Mas enfim, essa questão da segurança e o comportamento do público na sala, você sabe qual é a reação de uma pessoa que não tem o hábito de ir ao cinema quando ela vai pela primeira vez ou pelas primeiras vezes? Ela quase não respira. Exato, ela não pisca. Não é o contrário, ela não vai perder a oportunidade das poucas vezes em que ela vai ao cinema, até da primeira vez, ela ficar gritando, batendo papo, fazendo chacrinha. Pelo contrário, ela fica encantada com essa possibilidade. Exato. Pra quem já tá muito acostumado de ir ao cinema, já vai ao cinema tanto que nem vai mais pra ver filme, vai como uma espécie de lazer pra ficar dando beijo, pra ficar mexendo no celular, essas pessoas é que atrapalham na sala, né? Exato, e o problema não é o fato da sala ser barata ou da sala ser cara, porque se existe qualquer tipo de violência dentro de uma sala de cinema, o problema não é a sala de cinema, entende? O problema é a desigualdade social, Sim. é outras camadas, então não adianta você colocar a culpa no primeiro problema, não, vamos eletizar, porque daí a gente elimina um monte de gente que vai diminuir a probabilidade de ter roubo, de ter, sabe, alguma coisa, assalto, né, essas coisas. O maior ato de violência já cometido numa sessão de cinema no Brasil foi feito por um homem que estava portando uma metralhadora que custa 30 mil reais. Exatamente. Né? Exatamente. Então, ela era uma pessoa que tinha uma tendência, uma estrela para a revolução, sabe? Para quebrar os paradigmas. Que coisa impressionante. A justiça da guarda do filho dela para Eugênia. Uma coisa que não estava legalizada. A Cássia vai, sabe? Encerra assim essa estadia. Uma chave de ouro, uma chave de diamante, uma chave de amor. Essa mulher inaugurou a confiança, sabe? No par, no homoafetivo, antes da justiça, ela inaugurou. Ela foi justa antes da justiça. Ela abriu um precedente que muita gente que fala sobre o assunto a vida inteira não abriu. Então, né, você para pra pensar e fala, pô, realmente a gente não precisa falar tanto, né? Quantas pessoas não vão pro cinema pra ter relação sexual? Aí você tem atentado ao pudor, por exemplo. Quantas pessoas não vão ao cinema e por falta de educação, elas vão no cinema e ficam lá, conversam, fala alto, não tem a cultura suficiente ali implementada. Completamente independente de valor. De posição social. Exato. É uma questão educacional, né? Vem da educação enraizada ali, né? Sim, e é também uma coisa muito, sei lá, muito baixo você usar coisas relacionadas ao comportamento pra discutir questões econômico-sociais, sabe? Uhum. É muito, não sei, é muito coisa de você só se preocupar com a elite, como se você estivesse dando uma desculpa, sabe? Eu não posso deixar pobre entrar em tal lugar porque eles fazem tal coisa. O que, sabe assim, esse é um posicionamento, eu acho que é um absurdo, porque assim, além de isso não corresponder à realidade, no sentido de que a maioria dos pobres não tem esse comportamento, é justamente como se fosse uma desculpa esfarrapada que essas pessoas estão criando justamente porque elas têm medo de encarar algo que seja diferente da realidade delas, né? É essa falta de empatia, de aceitar o outro como ele realmente é. Né? Correto é a cultura ser acessível a todas as pessoas, né? O governo já dá essas facilidades, o Radar tá aí com essa questão das salas de cinema a R$2 na periferia, né? Isso é muito legal, né? Cultura, cinema, educação, gente. Quem não entende isso, quem quer elitizar isso, tá precisando realmente ter outra perspectiva. E é uma questão de empatia, que empatia também é você se colocar no lugar do outro, né? Que a gente tem a nossa rotina, o nosso dia a dia lá, a nossa ausência de grana, sobra de grana, mas a gente não conhece outras realidades além da nossa, não é verdade? A gente vivencia essas realidades, então a gente tem que começar a tentar experimentar isso. Seja na questão do cinema, seja na questão de ser uma mulher, né? Que lembrando que uma mulher, quando ela fala de violência, ela sofre violência, de todas as maneiras possíveis, entendeu? A mulher é objetificada o tempo todo até ela virar uma coisa, entendeu? E com essa coisa, o que a gente pode fazer? A gente pode bater, não é verdade? Uma mulher, ela pode ter países onde a lei, o marido pode queimar a cara da mulher com ácido, né? E tá dentro das leis do país, entendeu? Quer dizer que, sabe, quem fala, né? Algumas pessoas realmente vieram com esse argumento,
mas vocês estão fazendo esse podcast aí pra aproveitar, né? Pra falar de um podcast famoso. Então, quantos podcasts tem no Brasil? 300? Sei lá, mais que isso? Mais, né? Que todos falem, que entendeu? Todos falem, exato. Sabe, não foi o Martin Luther King que falou, o problema não é o grito do opressor, e sim o silêncio das pessoas, cara, que querem fazer o bem. Então, poxa, fala mesmo. Já tô sabendo que tem mais um podcast aí que também tá comentando, até achei engraçado. Não sei se eu posso mencionar nomes de podcast. Lógico. O Anticast fez um podcast lá sobre o machismo, aí teve um podcast que fez o Anti-Anticast. Aí vai ter daqui a pouco o Anti-Anticast. Mas aí eu escutei o podcast é até legal, algumas coisas eu discordei, mas eu gostei de algumas coisas que ela falou, sim, tem uma mulher falando maravilhosamente, acho que o nome dela é Paula, quer dizer que, sabe, falem, cara, vai chegar uma hora que o cara vai começar a se perguntar, putz, eu não vou poder mais fazer piadinhas de eu dou carona pra uma mulher no carro e falo pra ela me chupar, perdão a palavra, né, sim. pra ela fazer um sexo oral, porque, né, ela tá afim, né, ela aceitou a minha carona, entendeu? Quer dizer que certas coisas, certas piadas, elas vão acabar, que o cara vai começar a se preocupar de perder anunciante. Exato. Simples assim, cara. Hoje em dia, assim, se você quer monetizar, hoje em dia tem isso, o cara acabou de criar um podcast e já quer monetizar, né? Sim. Aí o que acontece? Você vai começar a perder essa possibilidade de monetização, porque ninguém vai querer investir se você não tá entendendo o zeitgeist da época, porque isso daí vai crescer, gente. Exato, né? exato. A gente assistiu um documentário da Simone de Beauvoir, né? Poxa vida, depois da guerra, né? Porque nos anos, foi o que? Anos 30, 40, né, querido? Durante a guerra, as mulheres foram incentivadas a deixar os lares e irem para as fábricas, porque os homens estavam no campo de batalha e precisava de quem estivesse nas fábricas produzindo munições, enfim, toda a necessidade, todos os produtos do dia a dia e os usados no campo de batalha. Quando a guerra acabou, os homens voltaram, só que as fábricas começaram a demitir as mulheres para recontratar os homens e elas começaram a falar, peraí, opa, e aí nos anos 50 você tem aquela fantástica publicidade, né, da dona de casa, em que a dona de casa era o valor máximo possível da sociedade, aquela mulher toda arrumada, limpinha, maravilhosamente penteada. Aquele peru gigante saindo do forno, né? Aquela casa brilhando. Meu Deus. O anseio da mulher era ter uma cozinha maravilhosamente bem equipada, né? Não tinha aqueles, né? Desculpa até te interromper, aqueles comerciais assim que são hilários. Já devem ter visto, porque a gente olha isso e fala até como, sim, né? Sim. Tipo assim, ensinando as mulheres como ela agir. Não fique trazendo problemas pro seu marido, não fale de assuntos da casa, problemas da casa, dê uma cerveja gelada pra ele. Aí você fala assim, né? Não quer mais nada, nego. Exato. Mas não adiantou, porque o passo seguinte foi a briga pelo voto e o voto aconteceu. Sufragista, sim. Né? E assim vai. Esse é um processo lento, né? Complicado, doloroso, né? Mas... A Simone de Beauvoir, ela falou que você não nasce mulher, você se torna mulher. A partir do momento que você começa a ter consciência do teu lugar na sociedade, do lugar do outro. Então você se torna, as pessoas se tornam as coisas, né? Exato. O homem não nasce machista. Né? Ela fala que compara o homem e a mulher de 12 anos, que são idênticos, né? Depois dali que vai haver diferença, a sociedade fica ensinando e reprimindo desde o começo, você não pode... O menino, ele é incentivado incentivado não, né? Mas assim, o pessoal olha com bons olhos, né? Ele desmontando um ferro, desmontando um liquidificador, a mulher já fica, isso não é brincadeira de menina, sai daí. Exato. Quer dizer que você não vai pegar um estereótipo, uma injustiça que ela tá ocorrendo desde muitos anos, você não vai resolver no podcast de 2 horas e 30. Exato. E foi isso que eu falei para as pessoas que vieram reclamar. Gente, não é assim, entendeu? Alguns reclamaram de estatísticas. Gente, vocês têm estatística, é só procurar no Google. Não precisa o pessoal ficar apresentando estatística no podcast, não. Quer dizer que sempre vai ter aquela pessoa que vai querer reduzir, sabe, relativizar a discussão. Então não é assim. Mas agora, se todos falarem, cara, vai todo mundo começar, a internet vai ficar chata. Não, a internet não vai ficar chata. Será que a internet legal é você ofender? Vai se humanizar. É verdade. Ofender as pessoas é legal. Então o Chaplin fazia humor com o opressor. Hoje em dia, o humor é com o oprimido. Exato. Entendeu? Totalmente virado o negócio, né? Desculpa. Não, tá certo. Aliás, Angélica, eu ia te perguntar sobre, assim, não sei se você ouve muitos podcasts. Ouço, sou mó viciada. Você é a única feminista desse podcast nesse momento, porque homem não pode ser feminista, né? Eu descobri isso, assim, eu achava que eu podia ser. Eu falei, nossa, eu acho que eu sou um cara feminista. Aí uma vez eu descobri que
é impossível, mas por uma questão de nomenclatura, etc, é claro que... Não pode vivenciar, né? Não tem como, enfim. E aí eu queria saber da sua parte, assim, se quando você ouve alguma expressão machista ou alguma piada machista, se tem algum momento que você fala, não, estão reproduzindo aí uma coisa que todo mundo diz, ou se isso te deixa chateada, ou se você tem vontade de comentar e tentar falar sobre treta, querido, eu sou boa de treta, não falei que eu não fujo de treta, entendeu? É o seguinte, quando eu criei o blog, a ideia foi minha, chamei o Marcos, meu namorado, a gente começou a falar de cinema, e começa aquele negócio de network, conhecer outras pessoas e tal, e vem toda espécie de pessoa. Inclusive vem aquela pessoa que ela é machista, ela quer te silenciar, você é excluído de grupos porque eles acham que eles não se sentem bem, porque não vai dar pra fazer aquela piada gostosa, né, de peito, de mamilo, de bunda, né, eles se sentem incomodados, não é verdade, por algum motivo. Então é complicado, quando você é uma mulher, você é alguém que gera conteúdo e você que você decide, você tem o poder de decisão. No meu podcast, se o cara chegar e se pronunciar e falar alguma coisa machista, eu vou, não tenho nem dúvida disso, que eu vou corrigir na hora. E isso, claro, obviamente, não é uma coisa, eu não vou fazer com falta de educação, mas a pessoa vai se ofender, entendeu? E vai falar, porra, essa mulher é foda, hein, meu? O que é tá de TPM? Não foi isso que falaram pra ti, né, Marcos? Não fala quem é o nome. Tá de TPM, o que é? Não, é porque os caras, eles têm o hábito de pegar as protagonistas por uma questão humorística, que isso daí também seria uma outra questão, e talvez valesse um outro podcast, de fazer humor até as últimas consequências. Exato. Quer dizer que para você fazer humor, você vai ter que reduzir a personagem feminina. Se ela, por um acaso, ela é dona da sexualidade dela e ela quer transar, é uma vagabunda, meu. Por que ela quer transar? Ela tem que se ferrar mesmo, entendeu? Quer dizer que, assim, quem tem essa espécie de discurso, normalmente no podcast onde tem uma mulher que ela não vai se gostar, não vai se sentir bem, entendeu? Tu fica meio persona não grata. Mas, ao mesmo tempo, você filtra essas pessoas da internet e começa a ver quem realmente vale a pena, sabe? Eu sempre brinco que eu até dou muita sorte nessa questão, que eu encontro pessoas que realmente valem muito a pena, nos ajudam muito, mas eu fico brava, nossa, já arrumei umas tretas muito da hora, assim, entendeu? Consegui arrumar treta com um cara que ele me ferrou com meio mundo, sabe? Mas, porra, paciência, né? Paciência, desculpa aí, sim, cara, né? O discurso dele agora tá velho, né? E o que eu falava já anos atrás tá atual. Só uma coisinha, essa questão do feminismo, né? Hoje em dia eu posso me assumir feminista, porque eu assumi essa questão do feminismo pra mim não faz muito tempo. Mas os caras já me chamavam de feminista antes disso. É isso que é engraçado. Aí eu falava assim, mas eu não me considero feminista. Por que você, né? Ela, não, você é feminista. Eu falava assim, hoje em dia eu penso, poxa, obrigada. Aí eu começo a somar, sabe? 1, 2, 3, 4. Peraí, eu faço isso. Peraí, eu sou feminista. Né? Então essa questão do feminismo, eu tô muito feliz, porque o preconceito de outras pessoas, sabe? Pela aquela crítica velada, eu pude entender a importância do feminismo, tô estudando isso. Agora eu tô com um livro da Simone de Beauvoir, que o Marcos me arrumou. Então, sabe, é muito interessante, vale a pena, gente. Feminismo não é excludente, ao contrário, ele quer igualar, né? Ele quer igualdade. Exato, é um discurso muito bonito. Só quem não entende, que xinga uma mulher de feminazi. Sabe, claro, mesmo? Claro. Exatamente. Eu até, só pra... Acho que esse é um bom momento pra falar uma coisa que eu pensei até em falar no começo desse podcast, que é a respeito, sim, quando se fala dos discursos machistas em podcasts, ou de como esse mundo nerd, ou de cultura pop, ou de podcast, etc, tem muito machismo. Eu acho que ele ocorre muito, claro que tem gente que merece uns tapas na cara, mas eu acho que ele ocorre bastante também porque você tem muito homem nesse ambiente, né? A gente aqui no Cinemação, a gente sempre tenta chamar mulheres pra participar e tal, e às vezes a gente sente alguma dificuldade, mas a gente vai tentar esforçar ainda mais, sempre, né? Mas assim, e porque a gente tá num mundo que é machista, a gente acaba reproduzindo certos discursos. E eu acho que o grande problema dessas pessoas que reproduzem certos discursos é não estar aberto pro novo, é não estar aberto pra abrir a cabeça. Porque, por exemplo, eu acredito que aqui no Cinemação a gente já deve ter falado muita coisa que tenha sido machista. Ah, sem dúvida. Claro, até eu devo ter falado. Sim. A gente entende isso só depois, sabe? Exato, sim, e eventualmente até outros preconceitos, talvez, sim, né? Assim, um ou outro, sei lá, talvez uma gordofobia, né? Que, enfim,
Sim, homofobia. Também a gente pode reproduzir esses discursos, provavelmente. Só que a gente tá sempre aberto ao novo. Então, se alguém estiver ouvindo um podcast, o Cinemação, for lá e comentar, pô, vocês foram super machistas nesse momento porque vocês fizeram tal piada ou falaram tal coisa, o meu posicionamento seria assim, ouvir e falar assim, pô, realmente, desculpa, não foi a nossa intenção e vamos tentar melhorar. Eu acho que eu sinto falta disso, sabe? Das pessoas ouvirem isso e falar assim, pô, realmente, eu tô reproduzindo tal discurso ou tal ideia, precisa ser desconstruída por uma sociedade mais igualitária, entendeu? Então eu acho que, sei lá, é importante a gente pensar nisso e até começar admitindo, sabe? Eu acho que o primeiro passo é falar assim, não, calma lá, eu já falei muita merda nessa vida e eu vou me esforçar pra não falar, por mais que às vezes a gente ou escapa ou você não tem, às vezes tem coisas que a gente nem tem noção, a gente fala sem ter noção do quanto isso representa um preconceito, né? Sim. É claro. A gente, como podcaster, tem aquele negócio do nosso grupo de amigos, né? Sim. A gente fala de cinema alternativo, underground, então tu já conhece aquele grupo de malucos maneiros, né? No nosso caso, sim. Quer dizer que, pô, tu acaba chamando as mesmas pessoas, mas, pô, a gente, no nosso blog, pelo menos, a gente sempre deu voz. As mulheres, já tivemos colaboradoras que depois não puderam mais participar, mas não por uma questão de, brigou, e sim porque tinha vida, né? Tava fazendo mestrado e tal, e a gente acaba continuando o trabalho do mesmo jeito. Quando eu vou gravar um podcast, eu largo no Facebook, olha, eu tô pra gravar um podcast aqui. Eu falo qual que é o formato, tem um formato que é o BPM, que dá pra gravar todo mundo, quem quiser, quem couber na gravação e não cair do Skype. Mas quando ele é mais direcionado, realmente, aí tu pega assim o pessoal e fala, a gente tá pensando em falar nisso, tá afim? A gente pensa em chamar as meninas também, a gente também tem as pessoas que colaboram que são do sexo feminino. Não tô colaborando tanto, né, mas quem escreve nossos textos eram colaboradoras maravilhosas. Então quando você tem esse argumento, você fala assim de representatividade, muita gente veio falar assim, como é que eu vou fazer então? Eu vou tentar vou ter que ter uma mulher em todo podcast agora? Não, peraí, vai ter que ter uma mulher, vai ter que ter um negro, vai ter que ter um trans, o que é isso? É o Power Ranger? Mas assim, não é a questão, não é assim que funciona. As pessoas têm que se abrir um pouco mais a conhecer outras pessoas. Exato. Eu faço esse exercício na internet, que é você, obviamente, como a gente tá gerando conteúdo, tem muita gente falar comigo, vem de todos os tipos, né? Falar bobagem, falar coisa legal. Você pega alguém que tá falando coisa legal, fala, porra, cara, você não quer participar de um podcast, não? Ou uma mina, fala, pô, e aí, participa aí, vamos conversar. Tô com vergonha. Não, participa, cara, tu vai gostar. Então é assim que a gente atrai as pessoas, a gente tem que parar de se fechar um nicho, num grupinho. Exato. Porque o podcast, além dele parecer uma grande classe média, né, onde todo mundo tá muito bem de vida e tal, não precisa de grana, né, ninguém vai falar dos problemas da vida, porra, não posso pagar minha conta de luz, entendeu, no Facebook. Porém, cara, o Facebook e a internet eu tenho essa percepção que todo mundo tem grana, menos eu. Sim, porra, sim, peraí. sim. Né, mas vamos nos abrir mais, porque você falar que você não tem, não vocês, né, mas gente que nunca, não tem nenhuma pessoa fixa, uma mulher e tal. Porra, gente, tá aí o Cinema em Cena, que olha as mulheres que colaboram lá, gente, são maravilhosas. Não precisa ser uma professora de cinema, não. Porra, tem tanta mulher que gosta de cinema. Você vai nos comentários do blog, lá tem gente maravilhosa comentando. Então, gente, é só questão de você interagir. Se a pessoa já gosta da mídia, qual é a possibilidade dela gostar de conversar contigo? Exato. Porque a relação do podcaster com seu ouvinte é muito próxima e muito íntima, né? Você tá ali por 1h30, 2 horas no ouvidinho da pessoa. A pessoa tá rindo contigo, se emocionando contigo. Então, o que você fala é uma coisa que você tem que ter e compreender a responsabilidade do que você fala, primeiramente. E segundo, dar chance para mais mulheres, não só mulheres, mais gays e tal, mas outras espécies de pessoas se pronunciar. Pra internet não ter essa cara, esse bizonha que tem de como é que é, de menininho que cresceu com leite com pera, né? Tem aquela expressão. Exatamente. Então, pode melhorar, né? Exatamente. Eu acho assim, a gente obviamente que sempre vai cometer algum tipo de, sabe, de escorregada, vai falar e tal, mas eu acho que o importante é, como o Daniel falou, a gente tá aberto a escutar justamente essas críticas. Fico muito orgulhoso do Cinemação, porque hoje o nosso público ele é bem dividido, assim, ele é quase 50% para homem, para mulher. A gente tem mulheres que escrevem pra gente, a gente tem nordestino, homossexual, a gente tem tudo dentro do nosso quadro da aqui de autores, né? E a gente fica muito feliz de ter essas pessoas, a gente dá o espaço que elas pedem, a gente fica realmente muito orgulhoso de ter uma equipe assim. Esses tipos que não nasceram no nosso município
São forasteiros que vêm se intrometer na vida das nossas famílias, perturbando-lhes a paz e a tranquilidade. E os versos? Leia os versos. Quaresma, meu bem Quaresma. Quaresma do coração. Deixa o milho em paz. Deixa em paz o feijão. Quaresma, meu concubi. Volta a mania antiga de redigir em tupi. Por que me atacam? Que mal fiz eu essa gente? Uma coisa que eu tava pensando enquanto a gente tava conversando aqui é que aqui a gente tá falando bastante dessa parte da desigualdade entre gêneros, né? Aqui que seria basicamente homem e mulher. E a gente nem entrou no patamar de homossexual, que é uma outra questão também grande, também forte, que também requer um movimento bastante engajado nisso, sabe? Pra mover. E eu ia contar um exemplo aqui pra vocês. Eu tive nesse final de semana uma festa em família e eu me deparo com meus tios, uma mulher e um homem. E olha só, eu sou branco, hétero, de família de classe média. Quer dizer, eu tô no bolo, né? Tô ali no bolo. 2 tios meus discutindo se a homossexualidade era doença, se tinha tratamento. Eu não acreditei que dentro da minha casa tinha gente que tem que tem um mínimo de acesso à informação, querendo discutir esse tipo de coisa. A sorte é que eu não estava perto e eu fiquei sabendo desse papo depois. Mas inacreditável que em pleno século XXI a gente ainda fique discutindo o modelo de família ideal, tradicional. A gente ainda fique discutindo como que a gente deve tratar outro ser humano, sabe? Por ele, se relacionar com homem ou com mulher. A gente ainda, tem esse tipo de discussão dentro das nossas casas, com a nossa família, sabe? Até quando que as pessoas não vão respeitar os outros? E infelizmente é um problema, acho que mais complicado, né? Mais complicado, exato. Do que outros preconceitos, assim. Infelizmente, porque você tem uma quantidade de gente conservadora que, sei lá, traz um ranço e aí entra a religião no meio, as pessoas revoltadíssimas, entendeu? E entra também, assim, vou repetir o que eu já falei, mas entra também isso, assim, tem gente que fica falando que, sei lá, tem beijo gay na Globo, eles falam que a Globo quer implantar a ditadura gay, uma coisa ridícula, mas enfim, mas essas pessoas que se sentem acuadas por qualquer movimento LGBT, vamos dizer assim, essas pessoas também não têm a noção de que esse grupo de pessoas só quer igualdade. Exato. Em nenhum momento eles estão falando, todo mundo vai ser obrigado a ser gay a partir de agora. Exato. Sabe? E tem gente que toma uma atitude perante esses movimentos como se eles estivessem obrigando as pessoas, falando assim, todo mundo aí tem que ser gay. Não, eles querem igualdade, acesso a essa igualdade. E a forma que eles têm que eles vão conseguir fazendo isso é expondo, né? É escancarando isso, assim, é colocando isso o máximo possível na televisão, no cinema, enfim, em outros meios possíveis, para que eles, assim, se expondo, eles consigam fazer parte dessa sociedade e não sejam excluídos. E infelizmente tem gente que olha para essa exposição e acha que eles querem acabar com os outros. Eu acho que esse é um dos centros desse problema, sabe? É você olhar para alguém que está excluído de alguma parte da sociedade ou excluído de toda a sociedade e achar que essa pessoa quer tomar o lugar do opressor, sendo que o que ela não quer é ser oprimida. É só isso que ela não quer, entendeu? Então, olha que batalha mais ingrata, né? Você batalhar pra você ter os mesmos direitos, você conseguir andar na rua e daqui até a padaria do seu jeito, não importa como você ande, entende? Você pode sair do seu jeito, do jeito que você quiser, sem você ser oprimido, sem você ser escandalizado, sem você jogarem você uma ser garrafa agredido. Na sua cara, né? Exato. A pessoa tá querendo o direito dela poder ir até a padaria a pé do jeito que ela quiser, cara. Isso é pedir muito, entende?
É ridículo. É por isso que eu falo que esse tipo de discussão eu acho muito importante a gente ter, mas eu acho é a falência humana, sabe? É uma tristeza você ter que ficar discutindo esse tipo de coisa, sabe, né? Agora a gente tem acesso a tanta informação, a internet hoje ela conseguiu de uma maneira tão bacana, né, trazer esse acesso à informação para as pessoas, e aí de repente você vê que a informação ela precisa saber ser interpretada, ela precisa saber ser absorvida, né? Não é simplesmente colocar a informação ali e pronto. As pessoas têm que ter um mínimo de inteligência. A pessoa ainda acreditar que homossexualidade possa ser uma doença. Cara, não é possível, cara. A gente tá o quê? Medieval agora? É complicado. Muito triste. E a questão da construção social, né? Tem coisas que estão muito arraigadas na sociedade e a gente às vezes nem se dá conta de pequenos detalhes que excluem ou que obrigam as pessoas a agir de tal maneira, o que acaba fazendo com que elas não consigam ser quem elas desejam ser. E aí eu tô falando até de um jeito amplo mesmo, às vezes até em comportamento independente de sexualidade, né? É bem complexo mesmo. E daí nisso que eu acho que assim, o cinema entra com um papel muito importante, né? Quando você consegue mostrar isso pras pessoas ou, sabe assim, escancarar, mesmo sem discutir o tema e sim deixá-lo presente, eu acho muito interessante. Assim, eu tava lembrando de um filme brasileiro que eu, inclusive, escrevi crítica e consegui conversar com o diretor, que é o filme Quase Samba, que é um filme bem interessante, ele é muito bom, assim, e ele tem muito disso, assim, quer dizer, a personagem principal é uma mulher negra. Um dos personagens principais é um homem que ele seria acho que eles não lembro agora que termo que usou, mas seria uma travesti praticamente. Sim. Usaram talvez um outro termo. Crossdresser, acho. Que seria que se veste de mulher, enfim, eu sei, sei lá, eu não me importo muito tanto nesse momento com termos, porque eu acho que o importante é respeitar a pessoa como ela realmente é. Mas é um filme muito legal, porque ele mostra essas questões, mas não discute, porque no fim das contas é basicamente o drama que essa mulher vive, entendeu? E eu acho que às vezes faz falta um pouco disso nos grandes blockbusters ou em grandes filmes, é ter isso, né? Ter, sabe assim, uma personagem de qualquer grupo que seja oprimido e tal, e tá lá, mas não pra discutir o assunto, e sim simplesmente porque pode fazer aquilo, né? Exato. Entendeu? Exato. Que é o caso tá todo mundo elogiando e tal, talvez espero que simbolize uma mudança grande no próximo Star Wars, né? Sim. Os personagens principais vão ser um negro e uma mulher. E uma mulher. E ele vai ter, pelo que eu entendi, ele vai aprender a ser um Jedi com ela, né? Ela vai ser a pessoa que vai ensinar ele, vai ser a mentora dele. Isso eu acho muito importante, que as pessoas comecem a ver esse tipo de representatividade, né? E a gente tem o grande exemplo aqui dentro do Cinemação, que foi aquele post que você fez há um tempo atrás, falando assim, opinião, o Tocha Humana vai ser negro, e daí? E aí veio uma enxurrada de mensagem da galera, tipo, sabe, metendo a boca. Tinha gente que era a favor, tinha gente que era contra, tinha gente que não entendia o texto, né? Não entendia a ironia do texto, né? Sim, e não entendia a ironia e mantendo aquele discurso de sempre, de que tem que ser fiel aos quadrinhos, etc. Isso é complexo também, né? E é esse ambiente, né? Esse ambiente da cultura pop, né? Que tem muita gente reproduzindo esses dizeres preconceituosos em vários âmbitos. Eu cheguei a escutar o pessoal falando que o fato do Tocha Humana ser negro, né, tava alterando a essência do personagem. A essência do personagem é ser branco, por acaso. Exatamente. Quer dizer que a essência do personagem era a idade dele, né, certos traços de personalidade. Exato. E o fato dele ter um poder de poder se inflamar, pegar fogo. Isso aqui era a essência do personagem. A cor dele, na verdade, não, né? Exatamente. Não, é como se a cor definisse exatamente um traço de personalidade, né? É justamente isso. Da onde vem isso, né? Como que a gente consegue combater isso? É desse jeito que a gente tá fazendo aqui. É discutindo o assunto, porque não tem outra forma. Enquanto a gente não conseguir evoluir, né, nessa questão, a gente ainda vai sofrer, vai ver muito sofrimento acontecendo, né? Eu ia até te perguntar, Marcos, você falou que
que trabalhou assim com educação, né? Você sentia isso, esse tipo de preconceito, mesmo que seja com mulher, com negro, com homossexual, você via um pouco disso, assim, já, tipo, em aula, sabe? Em jovens, seria? Em jovens, Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você tem um grupo grande de pessoas convivendo dentro de um ambiente fechado, as reações e as explosões de violência motivadas por preconceito, por exclusão, são algo que você não espera e chegam a atingir um nível, um alcance que é impressionante. É assim, você não imagina, por exemplo, que você vai ver claro, sem citar nomes aqui, você vai ver uma menina, por exemplo, que a mãe é profissional do sexo, num determinado bairro, e as mães das meninas falam para as filhas em casa que estão com medo que o pai traia, né, com essa moça aqui do bairro que é profissional do sexo, que foi morar lá no bairro há pouco tempo. E você pegar as meninas da escola, invadirem o banheiro pra espancar essa menina no banheiro, porque as mães teriam dado a entender que os pais poderiam pensar em traí-las com a mãe dessa menina. É inacreditável. Não, é inacreditável. Então você vê que as coisas são... E detalhe, essa menina também, a mãe era profissional do sexo também, aí você entra, apesar de ser um bairro de carente, essa menina era mais carente do que os outros também. Até por conta disso, a opção da mãe. Sim. Então você tem explosões de violência que o preconceito contra jovens transexuais na escola é uma coisa que você não acredita quando você vê. Você tem muitas mostras de solidariedade, de aceitação também, mas você enxerga, você vê momentos ali de violência e de exclusão que são de uma barbaridade, que você não acredita que jovens ou crianças consigam agir com tamanha crueldade. Claro que estão reproduzindo comportamentos que vêm nos pais. É o discurso que elas escutam em casa, né? Isso. Então. E infelizmente é agravado, não vou dizer pela religião, pelo fanatismo religioso e pelo fundamentalismo religioso. Sim. Porque também a religião pode contribuir muito para uma pessoa se tornar melhor. Mas quando ela é fundamentalista, ela contribui sempre para a pessoa se tornar pior. Exato. E eu acho até engraçado, eu já escutei gente falando, por exemplo, eu tenho alergia a homossexual, por exemplo. Eu simplesmente não entendo o que passa na cabeça das pessoas. As pessoas acham que elas olham um homossexual e acham que só pelo fato do cara ser homossexual ele vai te passar a homossexualidade, ou o cara vai querer, tipo, puxar sua calça pra baixo e vai querer sentar no seu colo, é isso. Mas se o pessoal não gosta do beijo gay na novela porque acha que, mas meu filho pode assistir, o que é? Mas ele pode assistir violência, então. Exato. Ele não fica violento, mas ele vira gay se vê um beijo, né? Nessa mesma novela que causou recentemente a polêmica, você tinha um outro personagem que o cara seduzia a sobrinha que era menor. E não provocou a mesma repercussão. Exatamente. Interessante. As pessoas têm indignação seletiva, né? Sim. Indignação seletiva, elas selecionam com o que elas querem se indignar, né? Sim. Elas se indignam com coisas que sejam relacionadas a sexo, mas violência pode. Não tem problema. Estupro, mas a homofobia pode. tem cura. Chama-se ensino fundamental completo. O pessoal deveria experimentar esse remédio, que ele é batata, ele funciona. Mas tem gente com formação, faculdade aí, que tá aí repetindo o discurso de ódio, isso aí não é. Infelizmente, né? Sim, exatamente. E uma pergunta que eu lanço, assim, não pra ninguém responder, mas pra gente pensar a respeito. Será que todos esses preconceitos que a gente tá vendo, que teve os casos aí em escolas, etc., também não se dão por falta da representatividade dessas pessoas nas capas de revista, filmes, novelas, etc? Entendeu? Quer dizer, será que as pessoas teriam menos preconceito se elas vissem, sei lá, enfim, e aí vissem negros e gays e quaisquer outras pessoas de grupos que sofrem preconceito sendo representados, né? Quer dizer, por exemplo, quantas capas de revista com negros você vê na banca? São, acho que, pouquíssimas. Provavelmente só a revista voltada pro público negro, né? Quantas
transexuais aparecem nessas capas de revista, quantos gays estão presentes em são personagens de novela, por exemplo, sem que seja só para mostrar um beijo gay, sem, sabe assim, não tem nenhum personagem gay que seja, simplesmente é gay, mas o papel dele é ser qualquer outra coisa, fazer qualquer outra coisa na novela, no filme. Eu acho que essa falta de representatividade também pode ser uma das responsáveis, claro que tem muito mais fatores, pra isso, né, pra esse preconceito totalmente arraigado na sociedade, que parece que as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de vencer, né, impressionante. E ainda falta também, além da maior representatividade, tá tendo uma discussão recentemente, que é a questão das modelos negras, né, que elas já são minoria dentro do universo ali da moda e tudo mais, tem pouquíssima visibilidade nas capas de revistas, isso está sendo questionado hoje, tem um movimento aí questionando isso. As modelos que pesam mais do que 60 quilos também, né? Que não tem aquela silhueta da Victoria's Secret. A Victoria's Secret, inclusive, foi muito, muito questionada um tempo atrás, porque ela fez uma campanha onde você tinha um grupo de modelos magérrimas. A campanha tinha um slogan que era assim: esse é o corpo perfeito, esse é o corpo ideal, esse é o corpo Victoria's Secret. E aí o pessoal, logicamente, começou a falar: peraí, o corpo perfeito é eu pesar 55 quilos e ter 1,70 m? Isso não é nem o IMC considerado saudável. Exatamente. Sim, pelos médicos. Isso aí causa transtorno psicológico na mulher. A mulher, ela começa a tentar atingir um objetivo que é inatingível. E, na verdade, essas atrizes, modelos, né, que mesmo que sejam bonitas, ainda por cima são photoshopadas, né? Sim. Quer dizer que você nunca vai atingir essa perfeição. E você nem precisa atingir, né? Daí é uma construção, realmente, é uma coisa que dia a dia, é você criar um filho, uma filha, com essas questões, com outros valores, sabe? Senso crítico, né? Eu vi acho que foi a Gina Davis mesmo, porque ela tem essa fundação muito legal aí, fala sobre essa questão de representatividade feminina. Ela diz que conversa com a filha, assim, poxa, quando ela vê alguma coisa, por que essa mulher tá vestindo essa roupa, né? Então, por que essa mulher tá fazendo isso? É uma questão de você trazer o senso crítico pra tua vida também. Não é verdade? Isso daí traz transtorno. Inclusive, já foi até... Isso aí é estatística, parece que o homem, a quantidade de pornografia que o homem assiste também, traz transtorno psicológico pra ele também. Que parece que ele tem que ser... Ele é comparado àquele ator, né? Tal, que ele é, sei lá, um cavalo, tal, não para nunca, uma força e tal. Isso daí traz transtorno pra todo mundo, entendeu? Você ter essa questão de... Você tem que ser a mulher mais bonita, tem que ser o homem mais viril, homem não chora, sabe? Que também tem essas paradas. O machismo, ele faz o próprio homem sofrer também. Não é só a mulher. Tudo bem que o homem ele não sofre tanto com essa questão. Mas sofre, cara. Por que o homem não pode chorar? Ele não pode demonstrar os sentimentos, né? Sim. Poxa, mas é uma coisa que tá sendo construída há tanto tempo, como é que a gente vai derrubar? Derruba sim, gente. Teve essa polêmica toda aí do prêmio Hugo Awards, né? Que é aquela premiação de fantasia e ficção científica, né? Que tava lá, o pessoal comentando, muita gente boa, né? Falando sobre isso, sobre a ausência de representatividade de mulheres, de negros nas histórias, de mulheres que escrevam também, ou que elas consigam receber a premiação também, né? Então isso daí tá sendo discutido em vários canais, e, vários. Agora teve recentemente também essa questão do HQ Mix, que, por sinal, a Ana lá do Anticast, que ela é a co-curadora, poxa, eles não colocaram, vocês viram a imagem dessa polêmica aí? Eles colocaram uma moça assim, uma modelo, tipo uma paniquete, né? Ela virada assim com o bumbum assim pra frente, e tava assim, na HQ Mix, vem bombar conosco. Pô, todas as pessoas, as mulheres e tal, o pessoal se ressentiu disso daí e falou, gente, chega disso, né? Exato, que coisa clichê até, né? Chega a ser clichê. Pô, parece domingo dos anos 90. Exato. É o Gugu. Quer dizer que essa espécie de piada, ela continua se propagando, em pleno 2015, e os caras estão tomando as pedradas, falando, como vocês são muito mal-humorados, gente. Eles são muito chatos, vocês não entendem a piada, não? Pô, isso não é piada, reforçar um estereótipo, desumanizar uma pessoa, né, fazer com que a mulher seja uma coisa, né, não é piada, e desrespeitar um público que eu imagino que cresça cada vez, que seja das mulheres que frequentam esses eventos, né. Pô, frequentam e produzem, né, conteúdo. Produzem conteúdo. Quadrinistas, roteiristas, gente maravilhosa, sim, pô. Sim, é muita falta de respeito. Você desrespeita essas pessoas, eu acho que, enfim, qualquer coisa que desrespeite alguém que vai pra um evento já é uma coisa, sabe assim, que você fala, pelo amor de Deus, quem foi o criador dessa campanha, né? Que você fala, pelo amor de Deus, né? Ele não precisava nem ser feminista, nada disso. Era só tentar enxergar todo o público-alvo que ele tinha diante dele, né? I'm sorry.
But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Agora me diz uma coisa, eu não sei se vocês observam isso, né, se vocês sentem isso e tal, mas se a gente parar pra olhar alguns bons filmes que a gente tem que falam um pouco sobre essa parte de desigualdade, de preconceito, de intolerância e tal, a maioria desses filmes, eles vêm com um discurso quase que de superação, né, ou mesmo de confronto. A gente teve, por exemplo, tem um filme que se chama Histórias Cruzadas, que é um filme da Tate Taylor, né, com a Emma Stone e tal. Eu assisti. É um filme que a Emma Stone, ela faz o papel de uma escritora e ela, quer dizer, uma menina, né, na verdade, e ela começa a escrever sobre a vida da empregada doméstica. O filme se passa ali nos anos 60 e tal. A empregada é negra e isso gera todo um constrangimento, toda uma situação em torno disso, né, dessa contar a história. Por quê? Porque ela conta como que é a vida da moça, conta o que a moça sente e vai descrevendo isso. Não, e no filme é legal você ter mencionado, rapidinho, porque assim, no filme tem uma questão até que é isso que é total e completamente revoltante. Eu sei que tem gente que não gosta desse filme, tá? Fala assim, esse filme é Sessão da Tarde, não sei o que. Não, gente, tem algumas discussões aí que o filme aborda que dá pra gente, né? Sim. Já tem coisas bem piores pra se assistir por aí, tá? Exato. Aí assim, tem uma questão que, por exemplo, as empregadas domésticas, todas elas têm seus filhos, têm sua família, elas abandonam as suas famílias, que é, por sinal, isso que é falado no filme da Ana Mulher Também, sim, que horas ela volta, não é verdade? Exatamente. Então, que ela tá há 10 anos morando com uma família rica de São Paulo e não vê a filha há 10 anos, né? Até uma hora que a filha aqui não é uma submissa, né? Que ela tem uma outra questão, uma outra relação com essa questão de ver a mãe receber ordens e a mãe achar que não vale nada. No Histórias Cruzadas, além de ter toda essa questão com, obviamente, componente racista e escroto, porque no filme tem uma das madames, que ela tem ela constrói um banheiro, tipo assim, na garagem, pra empregada, porque ela não se sente bem porque a mulher usa o banheiro dela. Exato. Pô, gente, isso daí é uma questão que já vi várias pessoas falando, inclusive de pessoas transgênero e tal. Essa pessoa vai usar meu banheiro. Poxa, a pessoa não vai lá pra te paquerar no banheiro, pra te ver usar o banheiro. Só vai usar o banheiro, cara. Uma coisa tão íntima, né? E tinha que ser uma coisa considerada tão normal. Ela é vista de uma maneira tão horrível, né? Esse filme é muito legal, viu? Assim, eu acho, não é um puta filme, mas, cara, perto de coisas que eu já vi por aí, que faz sucesso e tal, tem grandes atuações. O pessoal não gostou muito que tem uma parada da torta de cocô, né? Sim, sim. No filme, o pessoal achou trash a piada, mas eu achei boa, cara. Boa. Não, é boa. É cínica, né? Uma piada cínica. Porque a mulher fazia uma torta maravilhosa, só que ela tratava a mulher como merda. E ainda por cima ela não deixava a mulher, coitada, numa noite de tempestade a mulher tava quase fazendo xixi nas calças e ela não deixava usar o banheiro dela e tal. Aí quando ela foi demitida, ela foi lá levar uma torta, fingir que ia pedir perdão pra mulher e fez a mulher comer, né? Exato, exatamente. O pessoal achou escatológico, exatamente. Escroto. Eu achei maneiro, quero mais. Não, então, e era isso que eu tava falando, né? Assim, os filmes, eles acabam indo a favor de uma causa, ou eles discutem uma causa, ou tratam essa causa de uma forma conflitante ali. Óbvio, porque a gente tá nessa tendência global de combate a essas injustiças, em busca dessas igualdades e tal. Então a gente vê bastante filme nesse sentido. Então a gente tem esse filme que a gente acabou de contar agora, o Histórias Cruzadas. A gente tem o Milk também, que é um filme de 2009, né, com Champagne. Filme biográfico lá sobre a história do primeiro, acho que era deputado, né, o senador e tal, homossexual, que tipo sofre lá também pra chegar, tentar conquistar o seu cargo dentro da política e tal. O filme também se passa lá pelos anos 60, 70. E a gente teve mais recente, muito forte também,
que chegou, que foi pro Oscar, né, desse ano aqui que a gente viu, que é o Selma, que é um filme... Genial, que filme. Exato, é um ótimo filme também com um viés biográfico e tal, falando um pouco sobre a batalha do Martin Luther King e tal, né, pela igualdade, né, na parte de direitos políticos, né? Exato, dos direitos políticos. Aliás, eu vou aproveitar e colocar mais um, eu não tinha visto, é um clássico que não tava na minha lista, assim, eu não tinha visto, e que eu vi literalmente ontem, que é O Sol é para Todos. Sim. E é impressionante, assim, depois que eu fui ler sobre o filme, e eu não sabia. O Sol é para Todos, que obviamente é, né, baseado no livro lá da Harper Lee, que inclusive vai ganhar agora uma continuação, a escritora voltou a escrever. Ele é de 62, e no filme, o filme basicamente mostra toda uma injustiça, entre tantas coisas, né, ele é toda uma história de crescimento, ele é basicamente o ponto de vista da menina, então ele é todo tipo ela e o irmão dela aprendendo a vida, né? Se amadurecendo com as coisas que eles veem na cidadezinha deles. E uma delas é o julgamento de um homem negro que o pai deles, dessas crianças, que era advogado, que é o Gregory Peck, né, no filme, tá defendendo, e rola uma baita de uma injustiça, porque ele acaba sendo condenado por um estupro que ele não cometeu, e que tudo, né, você vê claramente realmente que ele não cometeu, mas óbvio, ele é negro em 1960, e a história é na década de 30, na verdade. Só que o filme foi lançado 2 anos antes desse acontecimento do Selma, que foi lá pros idos de 64, né? Uhum. Então, O Sol é para Todos, além de ser considerado um dos maiores filmes da história, ele foi muito ousado pra sua época. Ele tava, de certa forma, né, à frente de seu tempo. Sim. Porque as pessoas ainda tinham muito racismo e tudo mais, e ele batia de frente com isso. Sei lá, eu acho muito interessante saber disso e entender como tem filmes que são realmente, infelizmente, a gente tem que usar esse termo, né, à frente de seu tempo, porque questionam coisas que alguns anos depois vão vir à tona. Sim. E criar essa crise, né, até que o Marcos falou a crise que vai gerar algum tipo de evolução, algum tipo de melhoria. Infelizmente chega a ser atemporal, né? Tipo, às vezes você olha filme de 62 e você fala, caraca, a gente ainda tá discutindo isso que esse filme abordou lá atrás. E eu ia perguntar pra vocês isso, né, dessas temáticas, porque a gente tem sempre essa temática de conflito, da busca pela igualdade, e eu percebo que a gente tem poucos filmes onde a gente vê esses personagens ou essas histórias sendo contadas com esse personagem, vamos colocar entre aspas aqui, tá, mas polêmico, ou seja, a mulher, o negro, a minoria. Isso, a minoria. A gente vê eles lutando por uma causa, mas a gente vê poucos filmes onde eles são colocados num patamar igualitário ou até num patamar já consolidado, sabe? Então eu vou dar um exemplo disso que eu tô falando. Eu buscando assim na memória um filme que trate essa minoria como, tipo assim, já estabelecida, né? Sem lutar por uma causa em busca de um discurso ali e tal. Eu lembrei do Colegas, né? Filme brasileiro do Marcelo Galvão, que mostra uma road trip com personagens que têm síndrome de Down. E é um filme basicamente é uma comédia que mostra eles em busca de algo deles ali. Eles não estão lutando pela igualdade, sabe, das pessoas que têm síndrome de Down e tal. Então eu ia perguntar isso pra vocês. Vocês percebem isso? E por que vocês acham que tem? A maioria dos filmes são filmes de conflito e não de consolidação dessa minoria. Eu acho que acontece que isso acaba refletindo a exclusão que essas pessoas sofrem dentro do seio da sociedade. Na verdade, o filme, ele acaba se valendo desse estranhamento. Uhum. Ele acha que existe ainda uma dificuldade na representatividade dessas pessoas, e ele pega o pathos, né, da história, ou seja, ele pega isso como ponto de conflito, ou seja, eu não sou um advogado que tá brigando para conquistar uma mulher da minha vida, porém ela tá com uma viagem planejada pro exterior, mas eu por acaso sou negro. Entendi,
Mas no caso, assim, acho que o que ele quis dizer, não sei, você quer saber por que fica problematizando essa espécie de coisa, né? Isso. É tipo um personagem, assim, que nem o Colegas, que eu não assisti, um personagem comum, né? Comum, isso. Entendi. Você quer dizer por que não existe mais histórias assim, um gay, ele não precisa ser estereotipado, e se ele é uma pessoa... Exato, porque tem a questão da perspectiva, né, também, né? Que o personagem tem. Isso aí acaba trespassando, né? O personagem pra história, eu acho. Mas quando você tem, por exemplo, os filmes onde você tem esses personagens, que isso também tem a ver com quem escreve e quem dirige. Lógico, Quando você tem o homem branco, hétero escrevendo, ele coloca esses personagens já introduzindo esse estranhamento e achando que esse diferencial que eles têm tem que ser o ponto de conflito. Quando você tem um filme escrito e dirigido, produzido por um negro, por uma mulher, por um homossexual, você tende sim a ter personagens, ou negros, mulheres homossexuais, que o foco não tá nisso. Ele é, exatamente, o cara é homossexual, mas na verdade o foco do filme é ele ser, a disputa dele para ser diretor de uma grande empresa. Por acaso ele é homossexual. Então, quando você tem uma mulher, um negro homossexual que está na frente do projeto, aí você não tem esse olhar de estranhamento. A gente tem quando, na verdade, é alguém, o bom e velho homem branco adulto de classe média, né? Exato. Parece que a gente tá criando outro estereótipo aqui, né? Com esse discurso. Mas, infelizmente, né? É um tanto quanto isso, né? Talvez. Sim. E é difícil lembrar, né? Tenta falar assim, não, vou tentar lembrar de um filme ou algo que eu assisti que quebre com algum tipo, com essa barreira, que não tenha esse protagonista com todas as características de maioria, né, que não é minoritário. Às vezes é difícil mesmo, né, pensar assim em algum acho que principalmente com negros e homossexuais. Acho que mulheres a gente ainda consegue pensar alguns casos, mas é bem difícil, né, de você tentar lembrar, falar, não, calma aí, um que tenha e que não questione tudo isso, né? Mas é bom, essa questão de problematizar, ela é boa, gente. Sim, claro. Isso daí que gera essa desconstrução. Porque se a gente não buscar essa espécie de conteúdo, aliás, é o que nos alimenta no blog. Se a gente não buscar essa espécie de conteúdo, você não vai desconstruir, né? É necessário isso daí. Seja a questão da mulher, que ela vai em busca, de um patamar de igualdade na história, na trama, do negro que luta pelos direitos, isso é importante. É tão importante que, olha só, a gente em 2015 aqui, tendo que gravar um podcast para falar sobre igualdade. Exato. Entendeu? As pessoas não... Antes as pessoas consumissem essa espécie de conteúdo, porque o que manda nos corações e mentes é um conteúdo muito mais, assim, light, de super-heróis e tal, uma coisa que faz muito mais sucesso. No Brasil, assim, o que o cinema brasileiro, a gente falou da Ana Mulaerte, poxa, mas aqui no Brasil o que faz sucesso é Se Eu Fosse Você, entendeu? Esses filmes da Globo Filmes, na verdade. Então, na verdade, até os bons conteúdos, assim, os filmes legais, eles são mal distribuídos, né? Porque não é em todas as salas de cinema que tem o filme brasileiro legal. Vai ter o Se Eu Fosse Você 1000. Exato. Mas não vai ter, né? Exato. Então, é bom isso daí, é bom, essa questão é importante. Procurem sempre, detalhe, eu vou te dizer uma coisa, ouvinte do Cinemação, vocês procurem outros países, porque se você só se alimenta do cinema americano, você vai ter problema, inclusive, para ter outros olhares. Porque que forma você ter uma visão onde existe a tolerância, a compreensão, é você assistir cinema de outros países, porque tem muito do conteúdo próprio deles, da perspectiva do país, de vivência e por aí vai. Então, você ficar só naquele tati-bitate do cinema americano, você vai ficar carecendo, sabe, de conteúdo. Vai estar faltando, entendeu? É que nem a gente estava conversando, qualquer produção, qualquer discurso é político. Sim. Então você vai estar consumindo uma maneira de ver a vida. Então você tem que ampliar esse leque, ampliar esse horizonte aí. Importante. Sim. Deixa eu só citar uma cena interessante, a Angélica tá falando disso. Eu lembrei de uma cena, sei lá, eu me diverti assistindo, assim, porque é um filme até pesado, né? É um filme francês chamado Polícia, com 2 S, muito bom, inclusive. Já me recomendaram, mas eu não assisti. Ele é muito legal. E tem uma cena, assim, porque ele é todo no departamento da polícia francesa, em Paris, né? Trabalha com casos de abuso de menores. Então é sempre o abuso sexual, ou criança sendo obrigada a trabalhar, etc. Tem vários casos. E todo o relacionamento entre esses policiais e como tudo vai mexendo com eles, né? E tem um momento em que vai um cara árabe, né? Um cara provavelmente de origem árabe, não sei de que país, vai lá e ele tá obrigando a filha dele a casar com outro homem. Isso
na França, óbvio, é visto como algo criminoso, né? Que nem no Brasil. E aí, a policial, ela é também de origem árabe, ou árabe também, não sei. E tem um momento em que eles começam a falar em árabe, e aí ele fala que ela devia estar trabalhando, que ela devia estar em casa. Ele fala assim, que você não tem vergonha? Aí ele fala, deixa eu falar com o homem, eu não vou falar com você. Daí ela mostra o distintivo, fala, eu sou policial, mas é muito engraçado, porque ela fica possessa, e ela começa a berrar com o cara, pega um Alcorão, e fica assim, em árabe, né? Me mostra no Alcorão onde que tá escrito que a mulher tem que ficar em casa, e me mostra. Sim. É muito legal essa cena. É a leitura que ele faz do Alcorão, exatamente. Né? Isso daí também tem naquele filme A Fonte das Mulheres, a gente gravou um podcast sobre A Fonte das Mulheres, e com mulheres, olha que delícia, só mulher dando risada e tudo. Falando de questões engraçadas, é que os filmes desse diretor da Fonte das Mulheres, ele até tem essa questão de ele abordar assuntos muito sérios com uma leveza, tal, que às vezes quando você acha até engraçado algumas situações, né? Mas tem toda essa questão também da mulher ter que ficar em silêncio, né? Não pode se pronunciar, a mulher tem que respeitar o Alcorão, mas a questão é que os homens fazem uma certa leitura bem específica do Alcorão. Sim, né? Claro. Aí fica uma leitura conveniente, né? Exato. Cada um, né, faz como quer, sabe como é que é, né? Exato. Muito legal, recomendo também, gente, A Fonte das Mulheres, tem inteirinho no YouTube, acho que dublado, mas é legal a gente ver legendado, porque o filme ele tem umas paradas de músicas e cantorias regionais, né? Não é um musical, tá? Mas nessa cantoria elas ficam desafiando os homens, então isso é muito legal de ver legendado o filme. Muito maneiro. Bacana, legal. Bom, vamos deixar nosso canal aqui, né, o Cinemação. Também quando vocês quiserem conversar com o pessoal do Masmorra aqui, né, tanto com a Angélica quanto com o Marcos, a gente tá deixando o canal aberto porque a gente começou esse papo falando justamente de toda a polêmica que englobou a internet durante essas semanas, né, mas é um pensamento recorrente que vem para todo mundo, para toda a sociedade. Então é importante a gente ter esse canal aberto, principalmente para as pessoas se manifestarem. A gente recebeu um comentário muito bacana que foi lido, inclusive no último podcast 150, de uma menina falando que foi através do cinema popular que ela teve acesso à primeira experiência cinematográfica dela, e ela descrevia pra gente como tinha sido aquilo pra ela e como ela tenta passar isso pra outra pessoa, né? E deixa claro que ela é da periferia, não teve acesso, não teria tido acesso ao cinema caro, tradicional. Exato. Então, eu acho que isso é bacana. A gente tem aqui, tanto aqui, quanto a gente chamou também a Angélica e o Marcos, porque a gente sabe que a proposta deles é muito parecida com a nossa. Então, a gente tem o canal aberto para as pessoas se manifestarem, falarem sobre o assunto. E eu acho que o recado que fica para quem está escutando o podcast é: falem, vamos falar sobre isso, vamos discutir sobre isso. Não vamos engavetar o assunto, não vamos deixar ele guardado, deixar as coisas passarem. Não, vamos analisar as obras cinematográficas que surgem com esse olhar, né, com um olhar mais igualitário. Vamos buscar no nosso cotidiano também, né, essa relação mais igualitária, respeitando sempre o próximo. Então, essa é a mensagem que fica. Manda pra gente o seu comentário, desabafa, coloca pra fora tudo aquilo que você sente a respeito disso, porque foi pra isso que a gente fez esse podcast e foi sucesso absoluto. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 151, conversamos aqui, eu, Daniel, Angélica, Marcos, sobre todo esse processo de desigualdade, intolerância, né? Filosofamos bastante, discutimos bastante aqui e foi um papo muito bacana. Então, eu gostaria que vocês deixassem, né, o endereço, como que as pessoas que querem escutar mais da opinião da Angélica, escutar mais da opinião do Marcos, como que elas fazem
fazem pra irem até vocês, escutar, ler o que vocês escrevem, né? Escutar o que vocês têm pra falar? Como que elas fazem isso? Pois é, vocês vão nos visitar lá no masmorracine.wordpress.com. A gente já está no ar há 6 anos, tá? Completamos em agosto, falando de muito cinema alternativo. A gente tem alguns projetos bem legais que a gente chama de BPM, que é Batendo Papo na Masmorra, onde a gente fala de tudo, de comportamento, fala o que andou assistindo ultimamente, dá risada, tem filmografias também, a gente curte de fazer filmografia de cineasta. Então, se você tiver a curiosidade de conhecer também um pouco do cinema fora do eixo hollywoodiano, a gente é uma opção pra você, tá? Não se assuste, o blog é meio bagunçado, a gente tá de casa nova, ainda tá arrumando as coisas, sabe aquele negócio, as caixas estão todas empilhadas no canto ainda? Sim. É a gente ainda arrumando tudo muito devagarinho, tá? Então apareça lá, por favor, pra nos prestigiar. Agradeço mais uma vez aqui o convite, adorei conversar com vocês. Poxa, a gente. Daniel, Rafael, muito obrigada, adorei, gente. Tô encantada mesmo de conhecê-los. Espero que eu possa também ofertar esse convite, apareçam por lá também. Vai ser uma honra pra gente, com né, Marcos? certeza. Vamos sim. Vamos nos encontrar pra gravar sobre algum filme bacana por lá, ou algum assunto interessante. Vamos sim. Né? E eu acho que esse bate-papo que a gente teve, ele vai trazer, de maneira positiva, ele vai acrescentar aí essa discussão que já tá rolando por aí e tal, bem bacana, viu? Acho que foram ditas coisas aqui que vão ser fermento pra muita reflexão boa por aí, viu? Exatamente. Como disse o Daniel no artigo que ele escreveu sobre cinema a R$1, né? Que as pipocas que caem no chão se tornem sementes, né? Pra um novo amanhã. Né? Pra um novo Parabéns, amanhã. Daniel, parabéns pelo seu artigo, viu? Poxa vida, ainda fui lá no Facebook, minha gente, falar assim, olha, Daniel, adorei teu artigo. A gente, antes de gravar, ainda fui lá chamar o Daniel, falou, Daniel, tu não quer gravar não, mas ele só foi ver, acho que no dia seguinte. Exato, é verdade. Não deu tempo. Parabéns, viu? Valeu. Aliás, só pra deixar claro pros ouvintes, e teria outra mulher participando hoje, né, que eu acho que às vezes também é importante, né, a gente ter mais pessoas e tal. Infelizmente ela não pôde, então assim, só para as pessoas saberem, a gente não chamou só a Angélica e ficou, né, tipo um monte de homem falando com uma mulher. A ideia era ter mais, e a gente vai... Eu acho que o importante, e que a gente vai tentar fazer sempre aqui no Cinemação, é trazer mais pessoas com o máximo possível de diversidade de opiniões e de tudo, e falar mais de assuntos semelhantes a esse, que eu acho que também não basta um podcast, a gente pode falar mais vezes, é importante falar sempre. Mas, enfim, só pra finalizar aqui, muito obrigado, Angélica, obrigado, Marcos, e pra todo mundo que tá ouvindo, até semana que vem. Opa, fiquem bem. O podcast Cinemação número 151 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Ratatá, ratatá, Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.